Bom dia a todos os meus colegas aqui de ortodontia. Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo, ó. Homenagem aqui ao meu professor Plínio. Eu vou ler para vocês aqui o cafezinho, ó. Excelência requer prática, repetição e perseverança. Doutor Plínio, que foi meu mentor, eu fiz o MBA com ele lá em 2011, de gestão de clínicas. Sábado chegou. Eu vou bater uma foto com vocês aqui agora. Vamos lá, pega assim o seu cafezinho. Deixa eu colocar a mão aqui, tem que bater a foto, né? Pega aqui assim para a gente falar café com Condé, dá um sorrisão, X. Aí! Nossa senhora, café sem açúcar, esse aqui é bom. Meu Deus do céu, eu estou acostumando ainda. Pronto, para eu não falar, eu prometo que eu vou deixar lá no grupo, eu já vou deixar agora, porque senão passa o tempo, acabou, né? Então, vamos lá então. Professor, bom dia. Vamos lá então. Começando oficialmente. Bora! Vamos lá. Pronto. Eu vou falar assim, compartilha no Instagram, @dralberto.condé. Pronto. Já coloquei para vocês aqui. Agora deixa eu colocar aqui no outro também. Perfeito. Vamos conseguir o link, eu vou mandar o link de novo, vamos mandar aqui o link de novo e vamos ser felizes. Pronto. E vamos lá, isso que dá, a gente trabalha sozinho assim, viu? A gente meio que bate escanteio, estudos. A gente bate escanteio, ainda marca o gol de cabeça e vamos embora. Pronto, já postei lá para vocês. Agora, vamos ao que interessa. Bom dia a todos, bom dia, admitir aqui que o pessoal vai entrando ainda atrasado e está tudo bem. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Como é que eu compartilho se eu não coloquei o F5 aqui? Bom, F5, isso, perfeito. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Compartilhar com som. Meu Deus do céu, mas que coisa. Vai lá, pronto, agora vai dar certo. Compartilhar com som, que tem som. Isso. Bom, vamos conversar sobre isso. O que a gente está fazendo aqui? Bom, primeiro, vamos se situar. Primeira coisa, nós estamos tendo uma aula gratuita para quem quer estudar enfim, eu acho estudar independente da questão financeira, né? Então, sem custo, conteúdo, ele é uma amostra, ele é um detalhe, ele é um início, um start para quem está começando agora, e está tudo bem. Mas para quem já é faixa preta, também tem que estudar o básico, porque a essência é fazer o básico bem feito. Então, vista a sandália, calce a sandália da humildade e vem comigo. Então, o desafio aqui é realmente você dominar o Invisalign, é você sair dessa aula já com um conteúdo a mais, que seja uma segurança, que seja um número de clean check, que seja uma técnica, que seja uma pegada, e a gente vai mostrar isso para vocês. Eu já estou aí com alinhadores desde 2007, eu estou aí com Invisalign desde 2013, então sim, eu tentei fazer outros alinhadores, nossa, e como eu tentei, e como deu muito mais errado. Enfim, e com o Invisalign deu errado também, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas pelo menos eu vou colocar para você o caminho das pedras, para vocês não trilharem este caminho das pedras, para vocês encurtarem este caminho, tá? Então, lembrando que todos que estão aqui podem entrar nesse grupo de estudo, tá? Todos podem entrar nesse grupo de estudo, não tem problema nenhum, tá? Quem já entrou, fica quieto, não entra de novo, tenta entrar de novo, não. Mas para quem não entrou, convido fortemente para participar dele, tá? Primeiro, porque não tem custo. Segundo, porque lá tem mais informações sobre as próximas aulas. Essa aula de hoje é a 5ª aula, né? De 9. Então, amanhã vai ter a 6ª aula, que é com a nossa queridíssima doutora. Então, a doutora Gabriela, ela vai conversar com a gente amanhã sobre o que ela achou da aula online que ela fez. Ela vai fazer o curso presencial e nós vamos corrigir 2 clean checks dela, ou mais, né? Então, vai ser ao vivo. Então, é bem como que é o curso de verdade, né? Então, vai ser super bacana. Lógico, a gente vai ter reunião com uma colega, né? A turma, em geral, são 40, 50 colegas, né? Então, a gente trabalha isso vezes 40, ok? Então, mas amanhã vai ser de 40, com certeza, porque é só 1 hora, né? O outro são 150 correções, a gente vai corrigir 2. E é isso aí, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu formei aqui de Goiânia, sou de Goiânia, nascido aqui, formei na Federal, e desde então comecei a fazer ortodontia, fiz a especialização, todos os pré-requisitos lá com o Dr. Guilherme Jansson, e conheci o Dr. Marco Jansson, inclusive,
fiz um mestrado depois com o Dr. Jurandir Barbosa, onde eu aprendi o Smile Arc, da técnica Damon, gostei muito também. E desde 2015 eu sou speaker hoje da Invisalign. Na época ela tem Invisalign Training Center, depois a Invisalign veio em 2016, final de 2016, entra com aquele protocolo de 2017 das trocas sequenciais e semanais, e eu coloquei, então, esse credenciamento. Já são várias turmas, vocês estão ali nos grupos comigo, muitos aqui vieram dessas turmas do credenciamento, enfim. Então, eu dou hoje credenciamento, a Invisalign, credenciamento da Propel, que é o VPRO5, e hoje na América Latina inteira, né? Então, bora para frente, já passei de 850 pacientes em Invisalign, para vocês terem como que está essa questão da experiência. Ah, se eu tivesse assistido essa aula antes, né? Esses aqui são os meus colegas da América Latina, onde a gente dá aula em toda a América Latina, ok? Então, hoje, o que a gente vai falar? Olha só, presta atenção aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre isso, ó. Perdeu o tracking de novo, e agora? O que fazer? Né? Então, de novo, eu vejo vários colegas perdendo o tracking, como eu perdia, tá? Por pura e especificamente erro na ferramenta tabela. Então, o Condé é o doidinho da tabela, e hoje nós vamos falar sobre isso, tá? E eu não quero que vocês errem como eu errei. Se for para errar, erra diferente, tá? Mas não erra igual a mim, tá? Então, essa é a grande sacada da aula, tá? E amanhã a gente vai reunir e vai fazer essa correção de clean check em 5 passos. Então, a gente vai ter hoje, 8h30 até as 9h30, e amanhã a gente vai entrar um pouquinho mais cedo, tá? Domingo, faz igual a colega falou para mim, eu ia na igreja, agora eu vou na igreja à noite. Isso mesmo, tá? Então, das 8 às 9 é super rapidinho e tá tudo bacana. Então, a gente já deu essa aula presencial, vai ser a terceira turma. Essa aula de Clean Check, desse curso Clean Check 5 Passos, vai ser a quarta turma. Sempre com conteúdos bem atualizados, né? Então a gente vai falar muito sobre, eu vou falar muito sobre isso aqui depois. Então, se você não entrou no grupo ainda, você é louco, você precisa entrar nesse grupo aí, se você não entrou ainda, você é louco, porque não faz sentido nenhum você não entrar nesse grupo. Para quem está assistindo aí pelo celular, clica ali no chat, né? Vai no chat, clica nesse link azul, que você entra no nosso grupo de estudo lá, tá? Então, entra no grupo de estudo, não tem custo nenhum, tem que estar tranquilo, e lá você vai fazer mais informações sobre as próximas aulas, sobre as aulas gravadas. As aulas gravadas são apenas disponíveis dentro do grupo, tá? Nós recebemos as mensagens antigas. Excelente pergunta, doutora Adriana. Pergunta lá no grupo, pergunta lá nas aulas, pergunta lá no chat, sim, tá? E as aulas, então, a doutora Adriana fez uma pergunta muito boa. As aulas gratuitas, elas só ficam disponíveis por uma semana. Por exemplo, essa aula de hoje, a de manhã, vai ficar disponível só por uma semana. Pô, quando em uma semana eu não consegui assistir, eu queria a aula número 1, onde você foi super legal, deu quase 100 pessoas, foi bem legal a aula número 1. Eu queria ela. Entra para o grupo da turma 4, Condé revisão de Clean Check em 5 passos, a turma online, ou a turma presencial, dia 6 e 7. Então, existe essa aula gratuita por uma semana, e depois você faz ali um pequeno investimento, e aí você tem acesso não só a essas aulas, essas 9 aulas para sempre, elas ficam com você para sempre, como também você vai ter um conteúdo muito melhor, que são as aulas dentro do curso, tá? Isso aqui seriam só como se fosse uma aula bônus, ok? Para essa turma 4 e para uma turma presencial. E no final eu vou falar algo inédito, né? Para quem já comprou a turma, para quem já entrou na aula presencial, eu vou falar que vocês vão ganhar também, e para quem comprar esse curso presencial também, agora de 6 e 7 de março, eu tenho uma surpresa no final. Vamos ver quem é que aguenta ficar ao final e que surpresa é essa. Uma surpresa muito boa, um bônus super legal que eu vou dar para vocês. Então, olha só, curso presencial, 6 e 7 de março, coloca na sua gente lá em São Paulo, sede presencial da turma da Line Technology. A gente começa falando sobre primeira consulta, faz a revisão do seu lado, eu sento do seu lado, a gente vai trabalhando isso daí. A gente vai falar sobre os limites da expansão, digitalização e extrusão. Não tem essa aula aqui, tá? Porque eu tenho que mostrar para vocês os detalhes. A gente faz o hands-on antes do almoço, volta para traga os colegas para vocês. Eu faço a gente faz a primeira consulta na prática, para vocês sentirem os detalhes da primeira consulta com e sem a Intero. A gente vai trabalhar o marketing de indicações, que é muito melhor que o Instagram, extremamente melhor e mais barato. Enfim, não tem nem comparação quanto a resultado e investimento, né? A gente vai trabalhar o Virtual Care na primeira consulta. A gente vai explicar na primeira, o que você tem que falar sobre Virtual Care na primeira consulta e como é que você trabalha ele no dia a dia, né? Para estimular a boca a boca.
precificação, a gente vai entrar com a precificação sem filtros, com todos os exemplos. Você atende um consultório, quanto você deve receber? Você aluga o consultório de um colega, quanto você deve cobrar, quanto você deve receber? Você trabalha com porcentagem, você trabalha sozinho, você trabalha com sócios, é um condomínio, é uma clínica de verdade? Então, vamos entender essas diferenças e cada situação dessa você vai fazer um tipo de cobrança. Esse é um assunto tão pesado e, ao mesmo tempo, eu consigo deixar ele tão divertido que a gente faz um brinde com vinho, né? Então, igual a doutora Ana falou, eu não bebo vinho. Cara, você vai brindar, né? Você vai pegar uma tacinha, vai bater uma foto, né? Não é um boteco de cachaça, não. É coisa legal, é um clima gostoso. Por quê? Quando você, mesmo que você não beba vinho, mas quando você faz um brinde, é normal que você venha a sorrir. E aí a gente vai falar sobre um tema muito pesado, que é a primeira consulta, que é a parte de precificação, é cheio de tabus, é cheio de constrangimentos, então a gente tem que ter um vinho para relaxar. Então eu vejo isso aí deu super certo nas outras duas turmas, e com vocês também não vão ser diferente. Então essa aqui é a turma presencial, 6 e 7 de março, compra passagem, eu coloco lá no grupo as mais informações, tá? E no outro dia a gente faz mais hands-on, a gente vai falar sobre erros e como a gente corrige esses erros em alinhadores adicionais. A gente vai falar sobre atátimos otimizados, protocolos de classe 2, classe 3, cirúrgico, first, alinhadores adicionais em tudo. Mais hands-on, o que é hands-on? Você faz o clean check junto comigo. Tá? Então, não é só a teoria, não. São 5 hands-ons. Né? E no final, a gente dá uma das melhores aulas que eu já dei, que eu não vou dar agora nessas 9 aulas, que é os números da previsibilidade. E a gente vai falar, assim, sobre marketing, mas um marketing mais voltado para resultado. A gente tira a parte de dancinha de TikTok, entra para uma parte de prospecção profissional, utilizando ferramentas profissionais. Eu vou mostrar como que você pode utilizar toda a sua clínica, todos os seus colaboradores para te ajudar nessa prospecção, nesse pós-venda também, e assim você trabalhar o próximo nível de faturamento, o próximo nível de selo da Line, e principalmente, mais do que selo, é o lucro, né? Então, a gente vai sair de lá com um monte de ideias na cabeça, a gente no final coloca isso dentro de um cronograma. O que você vai fazer primeiro? Tem gente que sai de lá e fala, cara, eu vou demitir minha funcionária, tem gente que fala, eu vou contratar uma funcionária, e tem gente que fala, cara, eu vou parar de colar a Tati. É isso. Então, a gente vai sair com um cronograma de ações, um forte porquê. Como diria o Dr. Sinek, o importante é o porquê, não é o que fazer. Colar a Tati ou não colar a Tati não muda nada na sua vida, tá? Mas o porquê você vai parar de colar a Tati ou vai reduzir isso, é que é o importante. A gente vai falar isso só no curso presencial. Tem que explicar isso aí, não é simples assim não, tá? E aqui, a nossa aluna lá, a doutora Carol, aqui, deixa eu colocar aqui para ela aqui o vídeo, deixa eu ver, que é o depoimento. Ah, cadê? Depoimento. Ah, vai lá, doutora, fala para nós aí. Oi, gente, finalizando aqui o curso Condé, fantástico aqui na Line, imperdível, ele senta com você do lado do seu computador, ele vai corrigir seu clean check. Do seu lado. A precificação é fantástica, tem uma dinâmica que você vai ali negociar com ele, demais, gente. Você negocia. Eu aprendi demais, Prática. super indico. Condé, parabéns, viu? Um prazer estar aqui de novo com você. Tchau, tchau. A doutora fera demais, doutora Cláudia. Por quê? Porque no final, cara, você realmente sai cansado, tá? Então, o fato de ser 2 dias é porque precisa mesmo, né? Você sai realmente cansado, com conteúdo prático, coisa bacana mesmo para você levar. Então, entra no curso aí. O curso hoje, eu vou falar a parte de precificação no final, mas grava aí que é super importante. Doutor, eu não posso ir presencial em São Paulo, então vem para online. Ele visa isso, que você tenha mais previsibilidade, se sinta mais seguro, se sinta mais confiança nos resultados. Então, isso é importante. O online também é super bacana e é um complemento. Porque você tem que responder essa pergunta aí. Essa é a pergunta da aula de hoje. O online dá resultado neste caso, no caso XYZ? Então, você tem uma mordida cruzada enorme ali, será que dá resultado? Eu me sinto seguro, eu me sinto segura com um aparelho fixo. Eu não me sinto segura com o alinhador. Tá errado, cara, tá errado. Então, você tem que entender quem é o protagonista dessa relação. A doutora Miriam lá está entrando, uma honra ter a doutora Miriam aqui, presidente da Abralo. Ela sim representa muito esse slide, dizendo assim, ó, quem dá resultado é o ortodontista. Então, assuma essa sua responsabilidade de protagonista, de dominar a situação. Muito cuidado com o marketing, de dizer que é o alinhador que faz o planejamento, que é Costa Rica que faz o planejamento, que é cuidado com essa questão, que você vai cair do cavalo, ok?
Então, confiança, essa é a minha publicação com o melhor caso tratado da América Latina, ela vem dessa questão, né? E logo, logo vocês terão muitas boas novidades. Assim que eu tiver esse ano 2023, eu quero ver se eu consigo esse selo novamente, tá? Então, larga esse medo, destrava o que está te travando. O que vejo hoje é que vocês não tiram o pé do freio, então vamos destravar isso daí, bora conversar sobre isso. Então, a colega mostra a foto para mim de uma fenestração de uma raiz saindo de dentro do osso, a gente vai mostrar como é que a gente vai colocar isso daí de volta para dentro do osso, né? Então, usando a ferramenta tabela. Então, o verbo não é confiar, mas o verbo é conferir. Bate uma foto dessa imagem aqui para você, posta lá no seu Instagram. Olha só, o verbo não é confiar, mas sim conferir. Quando a pessoa me pergunta, doutor, eu posso confiar neste CleanCheck? Eu leio nesta mensagem a palavra insegurança. Então, lembra desse verbo, ó, não é confiar, o verbo é conferir. Então, vamos que vou repetir. O Condé revisou o meu CleanCheck. Posso confiar? Nossa Senhora. De novo, eu estou escutando insegurança. O verbo não é confiar. Pô, mas não vou confiar nem no Condé. Cara, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Isso muda completamente o sistema. Então, bate um print dessa tela, põe lá no seu Instagram, porque esse é o mindset de crescimento. Quando você fala, eu confio, você contrai o seu cérebro e diz, confio, não vou fazer nada. E sendo que é exatamente o contrário. É você conferir para daí gerar confiança. Então, as pessoas costumam muito fazer o contrário, que eu estou confiando e estou confiando. E acabou, não quer nem saber, não. Quer saber do churrasco, que eu vou chamar os amigos aqui agora, vou chamar o Leandro Rassi aí para... Pô, cara, fala sério, cara. A responsabilidade de corrigir o CleanCheck não é do professor, ela é sua. De quem é o paciente? É seu. Então, de quem é a responsabilidade? Então, pensa nessa questão. O verbo é conferir, ok? Então, de novo, a questão do curso online, prática ao vivo e 150 correções de CleanCheck para te dar mais segurança, previsibilidade e resultado. Então, esse é o curso, tá? E ele é baseado nesse item aqui. Você fala assim, pô, quando ele entrega tudo, cara, 5 passos, cara. Parte transversal, sagital, vertical. Nós vamos ver isso aqui na prática. Vou fazer isso com vocês aqui agora, tá? A gente vai sair de um caso hoje do início ao fim. Então, desenvolvimento do arco, que é a parte de evita rotações. Então, minha rotação está aqui 15 graus, 20 graus. Para com isso. Primeira etapa bem feita, somente casos complexos, você tem que limitar rotações. Relações interarcos, você vai ver um erro aqui muito comum, que é concentrar e toda movimentação é apenas um arco. Geramos 75 alinhadores, eu vou mostrar para vocês, estou dando spoiler, 75 placas, está errado, não conferiu esse item 2. Não conferiu. Porque, mas, pô, quando você está mostrando que você não conferiu, cara, eu estou mostrando que eu não conferi por um motivo muito simples, porque a gente tem os erros que eu cometi, que eu tenho que compartilhar com vocês, para vocês não fazerem igual. Pode fazer outros erros, e me conta a solução depois, mas não os mesmos erros, né? A parte vertical, cara, o paciente não pode sair da ortodontia e fazer facetas para ter aquilo que a ortodontia pode lhe entregar, que é o Smile Arc. E também a questão da sobrecorreção, da curva de Spia, curva de Wilson, né? E a parte que é mais demorada, a gente vai fazer junto aqui, é tirar os Tooth Movement Assessment, ou avaliação do movimento dentário. Então, esse ponto é fundamental para a previsibilidade, porque não basta um desenho bonito, a tabela tem que estar coerente. E a ancoragem é o último da relação. Gente, o que eu vejo de problemas sagitais sendo, entre aspas, corrigidos no desenho, e clinicamente frustração, ou então tentativa de movimentação de corpo, paciente adulto, isso não dá. Dá um print nessa tela, meu Deus do céu, cara, por que eu tenho que usar a tecla de atalho? Porque tempo é dinheiro. George Fisher, 1748, já falou, não sou eu que estou falando que tempo é dinheiro, George Fisher, 1748, publicou esse jargão, que tempo é dinheiro. Então, sim, o CleanCheck não pode durar 1 hora, 2 horas. Eu já vi colega meu falando assim, não, eu não quero ter pressa. Cara, não é pressa, é dinheiro. Você tem que ser profissional em Invisalign. Você não pode ser um amador em Invisalign. E profissional usa tecla de atalho. Simples assim. Nós não estamos falando do meu squash.
Olha ali no fundo ali, gente, vocês estão vendo, tem uma guitarra ali, tá vendo? Aquilo ali chama hobby. Eu não sou profissional de guitarra, tá? Inclusive toco muito mal. Ali é hobby, ok? Hoje eu vou fazer um churrasquinho especial aqui, hobby, entendeu? Agora, hobby você faz de forma mediana. Clean check, você é um profissional. Todos que estão aqui são profissionais com P maiúsculo. Tem que decorar isso aqui. Não tem discussão. Não esqueça lá de compartilhar no Instagram. Deixa eu ver aqui quem é que me compartilhou no Instagram. Deixa eu ver aqui. Doutora Ruth Clay, obrigado. Doutora Milena, doutora Ana Paula, obrigado por compartilhar no Instagram. Tempo é dinheiro e tempo é vida. Tempo é vida, com certeza, tá? Não esqueça disso daí, ok? Vamos lá, então. Meus casos clínicos vão para a parte prática aqui sem enrolação. Então, eu vou mostrar para você o caso clínico, ok? E depois eu vou mostrar a dificuldade de se tratar o caso clínico e a solução de se tratar o caso clínico, né? Então, paciente classe 2, mordida profunda, diastemas, a queixa é realmente esse espaço entre os dentes, esse excesso de gengiva, uma classe 2 divisão 2, ok? Uma classe 2 divisão 2 com perdas dentárias. Então, tem tudo aí, tá? Tem a classe 2, a mordida profunda, tem perda dentária, terceiro molar que ela não quer extrair, não queria extrair, né? Então, esse caso é um caso complexo, tá? E nem queria pagar, inclusive. Esse que eu dou uma dificuldade para pagar esse caso, ô trem danado. Mas, enfim, olha lá a quantidade de classe 2. Deixa eu conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Cadê o meu mouse? Me ajuda, ponteiro aqui, ó. Então, a gente tem aqui, a classe 1 seria aqui, né? E ele está aqui, ó, onde está a ponta de cúspide do molar, né? Então, aqui a gente pode pensar que desse pré-molar até a distância onde deveria ter, a gente tem ali no mínimo de 3/4 de classe 2. Classe 2 do tipo, vírgula, 2, divisão 2, porque o incisivo ele não está protruído. A classe 1 é a classe 2, clássica, né? Essa daqui que tem um grande overjet. Essa não tem overjet. Mas, em compensação, olha o overbite. Olha como que está o overbite. Ok? Porque teve essa perda aqui desse dente aqui, ó, então temos que jogar tudo isso aqui para frente, ok? Então, isso não é brincadeira, não. Classe 2. E pensar que esse caso aqui, que do lado esquerdo é classe 2, vocês sabiam que o elástico a ser utilizado aqui é o de classe 3? Vamos estourar as cabecinhas, vamos estourar as cabeças aí da galera. O certo aqui é trabalhar a mecânica de classe 3. Eu vou mostrar para vocês esses detalhes, tá? Olha lá o siso, para não falar que eu estou mentindo, tá? Então, uma classe 2, você vai manter o siso? Fala sério, gente, claro que não. Mas eu vou mostrar com o siso, tanto que atrapalha, o tanto que dá trabalho, e como que foi complicado esse caso aqui, deu um monte de coisa errada, como é que a gente lidou com essas coisas erradas. Aqui o overbite, o overjet, que é praticamente zero, um diastema gigantesco aqui, que não estava bacana, que era, na verdade, a queixa da paciente, mas você veja que é um caso complexo, sim, né? Tem uma questão de freio aqui, ó, também teve que fazer cirurgia, né? Então, ela achava, se você olhar na foto ali, ó, ela também achava essa questão do excesso gengival, era uma queixa dessa, você vê que ela nem está sorrindo adequadamente, né? Porque ela já sabia que mostrava demais. Então, enfim, vamos saber esse caso aqui e vamos ver os bastidores, vamos ver esses detalhes aqui, vamos ser felizes, vai ser um sucesso, né? Não estou conseguindo acessar, por quê? Clique no link, meu jovem. Olha só, essa é a panorâmica inicial. Então, de novo, se é uma classe 2, eu posso deixar esse siso aqui, gente? Então, não pode, cara, não pode. Nem aqui embaixo. Por que nem aqui embaixo? Olha, um detalhe que eu vou abrir esse par, lógico, uma classe 2 com uma perda do 36, do 3,6, nós temos que distalizar essa região. Então, o siso é fundamental a extração. E ela disse, não quer extrair. Então, começou o erro aí, né? Então, eu aprendi muito com o doutor Wagner, né, Alviano, que siso não se discute, tá? Siso não se discute. Que siso não é política, não é religião. Siso é na mesa, tá? Então, hoje eu sou muito mais enfático, sou muito mais feliz. O primeiro erro que eu fiz nesse caso foi não ter tirado o siso quando eu poderia. Mas você vê que o perfil até não é assim tão ruim, né? Porque, na verdade, o overjet dela é próximo de zero, mas ela tinha isso aqui, ó. Colegas disseram que alinhador não seria possível. E ela vem indicada por outro paciente meu que fez um tratamento comigo e foi um sucesso. Então, de novo, se ela viu no colega, que é um colega dela, que indicou ela, por que ela não teria sucesso também? E é o que ela queria, tá? Doutora Silva, por que precisa remover os sisos inferiores? Excelente pergunta, olha só, por isso aqui, ó, siso é isso aqui, ó, olha só.
nós temos que distalizar o dente 3.7. Então, o 3.7, ele precisa distalizar, certo? Esse siso tira previsibilidade. A aula hoje é uma aula qual é a aula, o sentido hoje? É uma aula para aumentar a previsibilidade. Não vai caber, hein? Previsibilidade. Nossa, não coube aqui. Então, para aumentar previsibilidade, o siso deve ser extraído. Aí, se eu deixar ele aí, vai dar pericoronarite, vai perder o tracking. E a aula é, perdi o tracking, o que eu faço? Então, de novo, eu não tirei o siso naquela época, né? Mas aí, durante o tratamento, eu consegui tirar. Senão, não terminaria esse caso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Se não for distalizar o 37, precisa remover. Nesse caso aqui, ó, se você pensar, se ela tivesse o 3.6 aqui, ó, quem sabe, né? Quem sabe? Mas eu extrairia sim. Eu extrairia sim, especialmente, ó, tá vendo esse 18 aqui, ó? Ele entra em interferência oclusal, ele dificulta a intercuspidação. Essa aula agora, eu vou falar sobre mordida aberta posterior, é nítido que a mordida aberta posterior tem uma relação muito forte com o terceiro molar. Então, terceiro molar é na mesa, tá? Mesmo quando está em oclusão, eu mando arrancar o terceiro molar. Ou então faço, se a paciente não quiser de jeito nenhum, nossa senhora, a religião não permite, tal, prefere votar no Lula. Aí eu falo, então é sério, então peraí. Eu faço ajuste oclusal. Todos os casos, ajuste oclusal bem importante na área de terceiros molares, ok? Então, o melhor é realmente extrair. Beleza? Então, não é um caso de ortognático, ok? E aí eu pergunto, Invisalign dá ou não dá resultado desse caso? Então, de novo, apontando o dedo aí para você, dizendo que é você, o ortodontista, que é quem tem que dar resultado, é você que tem que assumir a responsabilidade. Bora para frente, vamos fazer esse caso aqui e vou mostrar para vocês, e a gente vai fazer junto, tá? Então, primeira coisa, foca nisso aqui, ó. O verbo é conferir, né? Ah, mas eu tô com medo. Medo é quem usa do verbo confiar. Então, medo é igual a confiança. Entende a relação? Medo é igual a confiança. O verbo é conferir. Ah, mas quem passou foi o suporte clínico, quem passou foi o speaker XYZ, foi o Condé que fez a revisão. Whatever. Então, não importa, o verbo é conferir. Tá? Então, confira. Como que confere? Cara, primeira coisa, o desenvolvimento do arco, tá? Depois a parte da classe 2 ou classe 3, depois a parte do Smile Arc, revisa cada número da tabela, demora 3 minutos, e pode, mas é mesmo, demora mesmo, 3 minutos, tá? Não é 1h30, não é 5, 6 dias, não são 5, 6 dias. Nós precisamos usar esses 5 passos. Então, presença de siso sempre ocorre perda de tracking. Doutora Valéria, quase sempre. Quase sempre. Então, assim, o primeiro insight que vocês têm hoje, anota aí. Presença do siso, mesmo em oclusão, quase sempre ajuda na perda do tracking. Por quê? Mas não é assim que eu estou falando, assim, por falar, assim, o Condé falou a opinião dele. Não é a opinião apenas. Veja o porquê. Primeiro, terceiros molares, como é que você escaneia? A resposta é muito mal. Então, ele já começa muito mal lá, então você vai entender a perda de tracking desde o escaneamento. Segundo lugar, escaneou mal, alinhador vai fazer ele muito mal. Ele é quase sempre recortado, ok? Isso quando não recorta inteiro. Segundo lugar, são os dentes mais mal posicionados da boca. E, como às vezes tem um grande volume, muito difíceis de se movimentar, porque são extremo do arco, escaneou mal escaneado, não por culpa nossa, é uma questão física, né? O paciente não consegue abrir tanto a boca, e sim, eles têm o efeito tesoura, isto é, quanto mais posterior, maior é a abertura da região média e anterior. Então, especialmente no caso de má intercuspidação, o terceiro molar vai te dar problemas de tracking. Então, quais são os insights que você tem dessa aula? Então, o terceiro molar joga fora. Fora, além disso, que aí entra numa questão polêmica, eu não gosto muito disso, a história de terceiro molar, com interferências oclusais, disfunção tempomandibular, dor musculatura, movimentos bordejantes, guias, enfim, aí dá muita lenha na fogueira aí, Dr. Wagner Albiano, segue ele que ele vai te explicar muito bem sobre por que arrancar o siso, né? Então, eu comprei bastante essa ideia e melhorou bastante a vida. Então, tá com medo, entenda, eu já passei por isso. Primeira coisa, tira o IPR. Vamos fazer na prática? Tira o IPR. Vai na ferramenta Arco, expande o formato em V,
o formato em V. Por que eu estou contraindo o segundo molar? Porque nem o Hirax faz expansão do segundo molar, tá? Nem o Hirax. Então, por que você deixa o CleanCheck expandindo o segundo molar? Clica coordenar e veja quanto que dá ali no transversal. Então, o transversal, em média, vai chegar em 4 milímetros, na região do 1,5, 2,5, e na região distal de 1,6, 1,7, na distal do 1,6, 1,7, menos de 1 milímetro. Então, doutor, eu queria ver isso várias vezes. Vamos fazer isso na prática, a gente vai fazer aqui na prática. Doutor, eu quero ver isso mais. Entra para o curso online, chama curso com 10, 5 passos, turma 4, onde você vai entender um pouco mais sobre essa previsibilidade, vai se sentir mais seguro, porque é vezes 150, tá? Então, o primeiro item, forma do arco. Tudo bem? Vou mostrar de novo agora já na outra versão. Olha lá, o erro, toda a movimentação no quadrante 1. Então, isso aí, cara, tá tudo errado. Olha lá, só distalização. Então, enfim, forma do arco, relação sagital, relação vertical, nessa ordem, não inverta essa ordem, não vem me falar sobre que as pessoas fazem muita questão do expansão e na região de pré-molares e molares, mas lembra que nessa parte inferior, nessa parte lá, nessa parte distal do segundo molar, deve-se chegar a um valor menor que 1 milímetro, tá? Então, olha lá, agora sim, essa tabela tá bacana, lá em pré-molares 3,4. Em pré-molares 3,4 é mais ou menos 4, tá? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Se for mordida cruzada, pode ser 5, 6 milímetros. Então, em média, por isso não é um valor exato, tá? E na região de segundos molares, pensa nessa questão de ficar aquém do 1 milímetro. Mas por quê? Por quê? Presta atenção por quê. Escreve, nem o disjuntor faz expansão de distal de segundo molar, de terceiro molar. Não faz. Não. Se nem o disjuntor faz, por que você acha que a alinhador vai fazer? Ah, não, Condé, mas é mordida cruzada posterior. Ok, então vamos usar elásticos. Não vamos deixar tudo no G8, porque lançou o G8, agora não vou usar elástico. Cuidado, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui agora para você de forma prática? Nós vamos vamos ver qual o CleanCheck que foi aprovado e nós vamos corrigir esse CleanCheck que foi aprovado. Então, bora lá, deixa eu aplicar aqui para vocês. Cadê? Onde é que está, meu Deus do céu? Ih, vocês estão dormindo não, né? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês vão ver aqui, eu vou abrir a ficha do paciente, onde está você, ficha do paciente. E aqui, alinhadores iniciais. Então, eu vou abrir junto com vocês aqui e nós vamos fazer juntos, tá? Conta para mim que vocês estão vendo aí a imagem da ficha da paciente. Estão vendo certinho aí? Agora eu estou abrindo o CleanCheck na versão 5.7. Eu vou fazer aqui com vocês exatamente porque nós vamos corrigir CleanCheck. A ideia é corrigir CleanCheck. Vocês estão vendo a tela de abertura do CleanCheck aí? Deixa eu ver. Tá tudo certo. Obrigado, doutora Mariana. Isso mesmo. Então, nós vamos ver aqui agora o problema e vamos dar a solução do problema. Vai resolver? Não. Eu vou te mostrar em adicionais o que aconteceu. Porque todo caso complexo, a gente não pensa em tratar à vista, não. Ele é assim mesmo. Então, esse aqui, de novo, é o caso inicial, ok? E eu vou mostrar para vocês os erros que nós temos nesse CleanCheck, que inclusive foi aprovado, tá? Então, eu estou falando de um CleanCheck aprovado. Olha lá, classe 2 praticamente total. A gente tem uma mordida bastante profunda, com diastemas, enfim, não está nada legal. Olha o siso horroroso ali, né? Enfim, e nessa época eu pensava em fazer uma mecânica de classe 2 desse lado esquerdo, mas na verdade é classe 3, eu vou mostrar para vocês, e para vocês não errarem, tá? Então, aqui, eu vou apertar play e vocês vão entender por que está acontecendo o erro. Olha lá, toda a mecânica está concentrada em distalizar o quadrante 1. Então, está dando 75 placas. Gente, qualquer tratamento que passe de 40 alinhadores acende a lanterna vermelha. Tá? Não é que esteja necessariamente errado, mas há um grande indício de erro. Então, de novo, distalizando apenas o quadrante 1. Anota aí, isso está errado. Por quê? Aumenta tempo de tratamento, concentra movimentações com diastemas apenas em um quadrante e não divide o movimento entre o quadrante 1 e 4. Então, esse aqui a gente vai fazer a correção. Pena que a gente não tem aqui a questão de correção no sentido daquele live update. A gente não tem um live update aqui disponível nessa versão, mas a gente tem aqui, sim, juntos, fazendo passo a passo cada um daqueles 5 passos. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar o primeiro passo, olha lá, vamos lá, o primeiro passo aqui, deixa eu botar aqui com vocês, é esse daqui, é o transversal.
Só depois de corrigido o transversal, então a gente vai atrás do quê? Dessas medidas aqui, ó. A gente não vai só colocar teoria, a gente vai falar sobre prática também, né? Vamos ver se o meu computadorzinho está aguentando dar no tranco aqui, viu? O bichinho está sofrendo aqui, viu? Eita, Goiás. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa, eu vou clicar na ferramenta Arco. Cliquei na ferramenta Arco, aparece essa tabela aqui. Vou dar uma limpada na área aqui, ó. Vai aparecer essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela está mostrando o quê? Que o arco está contraindo, ó, de 35 para 34, 39, 39,01, 44 para 45, e aqui, ó, os segundos molares, 49,7 para 51. Então, ele está contraindo em caninos e expandindo em primeiros molares. Então, está tudo errado. Está tudo errado. Olha lá, ó. Ele está fazendo uma expansão na região de segundos molares. Está tudo errado isso aqui. Qual é o correto? Você pega aqui na distal do canino e faz uma ligeira expansão. Pega essa parte aqui de segundos molares, na distal de segundos molares, e faz uma contração. Isso aqui é muito comum ter que acontecer isso para quê? Para que o formato do arco fique um formato mais oval, em formato de U, ao invés de formato de V. Então, esse aqui é o processo acontecendo. Clica aqui em simetria e coordenação. Ponto. Vamos conferir? Ah, você está confiando nesse desenho? Então você está errado. Vamos conferir se o desenho está certo. Clica agora no que aconteceu aqui. Olha lá, 49,7 para 50,3. Está menos do que 1 milímetro? Tá, então beleza. 44 para 45, você vê que quase não está mexendo na parte transversal. A gente ainda pode mexer um pouquinho mais nesse transversal aqui, ó, deixando o formato da arcada um pouquinho maior ainda. Perfeito. Sem estresse. Olha lá, 39 para 40,1. Perfeito. Sempre que mexer no transversal, sempre clique aqui e aqui, que é a simetria e a coordenação. Pronto, está resolvido o transversal. Está resolvido o transversal. Ah, mas eu vou discutir ancoragem agora, eu vou discutir pé. Cara, não é hora para a gente discutir isso. Vem para a ferramenta dente, vem para a ferramenta oclusão e vem para a ferramenta de overjet. Esse é o próximo passo que nós vamos fazer. O overjet está em 0,9, está tocando aqui vermelho, está tudo errado. Calma, que a gente vai corrigir. Mas ficou alguma dúvida nessa parte inicial aí? Que o transversal já acabou. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Não? Bora para frente, é isso aí. Então, se não ficou uma dúvida, por que você ainda não publicou lá no nosso Instagram, hein? Doutora Maria Guinese. Nossa, que nome bonito, doutora. Doutora Laísa, que bom que você compartilhou, certo? Bora lá. O que a gente vai fazer agora? Agora o item 2, cara. Qual que é o item 2? Mas da onde eu tirei essa questão do sagital? Então, gente, azul e preto. Então, cuidado com a musiquinha. Quem tem medo de bola azul, cuidado com essa musiquinha, porque ela não é à toa. Então, ó, sagitais acima de 2 milímetros, acende a lanterna azul. Sagitais acima de 4 milímetros, acende a lanterna preta. O trem está preto. Então, cuidado, previsibilidade vai lá embaixo. Como é que faz isso na prática? Então, clica a letra C, Shift J, overjet tem que estar em 2,5 mais ou menos, e você tem que prestar atenção em tórax, você tem que prestar atenção em angulações, você tem que sempre reduzir esses números para você aumentar a previsibilidade. Então, cuidado com rotações desnecessárias, ela concentrando o movimento no quadrante 2. Quadrante 2 está errado, eu vou diminuir a quantidade de movimentação do quadrante 2 e vou aumentar o quê? A mesialização do quadrante 3. Para quê? Porque eu faço antes e depois, eu vejo no desenho esse equilíbrio entre o quadrante 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, ó, 100% concentrado no quadrante 1. Está errado, esse é o erro mais comum. Eu vou diminuir o excesso de movimentação do quadrante 1 e aumentar a mesialização do quadrante 4. Parece complicado, mas é simples, porque eu estou apenas tirando de quem tem muita distalização e colocando aonde deve haver mesialização. Então, olha, já melhorou um pouquinho, porque era muito problema. Eu estou tirando do quadrante 1 e colocando no quadrante 4. Pronto, se você já fez isso, você nem precisa ir para o curso. Aprendeu. Pronto, simples assim. Olha lá a diferença. Então, não sei se você lembra, olha lá. Ó. Então, a gente estava ali com mais de 40 estágios, 42 estágios. Agora nós temos 20 e poucos. Então, de 40 estágios,
de repente poderia, esse caso, ir até para o moderate. Então, não é só uma questão de estética, né? É uma questão de tempo de tratamento, previsibilidade e, principalmente, a disciplina do paciente vai muito melhor quando se faz um tratamento em menor tempo, ok? Você não comentou sobre as rotações dentro do transversal, né? Perfeito, doutora Mariana. Esquece a parte de rotação agora, dá só uma pausa. Por quê? A gente vai para os macro problemas, os macro diagnósticos. Primeiro, transversal. Pensa que sem espaço tudo é difícil, né? Segundo, doutora Débora, sequenciamento. Você tem que trabalhar essa parte de expansão transversal em adultos ao mesmo tempo, lateral, direita e esquerda. Não pode ser sequencial a parte de expansão. A parte de distalização, lógico que está falando de caso complexo, né? Assim, um quarto, até 0, 1 milímetro, milímetro e meio de sagital, você não precisa de distalização sequencial, mas tem que haver esse sequenciamento. E esse sequenciamento, ele não pode ser forçado, a gente não pode pedir para o técnico fazer o quê? A gente não pode pedir para o técnico fazer isso de forma forçada, isto é, você dá os números todos errados e depois fica pedindo para ele fazer sequenciamentos XYZ. Você tem que mostrar na tabela que essa mesma quantidade de movimento está acontecendo, mas em sentidos opostos. Então, o verbo é conferir. Olha aqui, ó, o verbo conferir de novo aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. Confere o antes e o depois. Então, vamos lá, vamos ver isso na prática. Parei aqui onde a gente estava, né? E agora a gente vai trabalhar esse sagital. Primeira coisa, overjet, mais ou menos 2,5. Aqui o overjet está quanto? O overjet está em 0,9. Então, o overjet estando em 0,9 está errado. Então, eu preciso vir aqui e aumentar esse overjet mesializando. Então, eu vou jogar para mesial esse lado de cá, eu vou jogar para mesial esse lado de cá. Para quê? Para que eu tenha, sim, uma possibilidade de mesializando, gerar ali o IPR, está gerando o IPR, eu jogo para mesial esse lado de cá, eu jogo para mesial o outro lado também, exatamente para gerar o quê? Um IPR, e por meio desse IPR eu consiga tirar o IPR, e ao tirar o IPR eu consigo remover, e ele aumenta o overjet. Então, olha lá, a gente faz esse tipo de mecânica de 0,9, vamos ver que quando vai aumentar, ele foi um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui, esse CleanCheck 5.7 aqui, não é brincadeira, né? Ele é para quem é muito faixa preta, né? Porque, como se sofre com isso aqui, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo ele aqui fortemente, apesar das dificuldades. Eu acredito também porque eu estou com muita coisa aberta. Deixa eu ver se eu fecho um pouquinho isso aqui. Eu vou fechar um pouquinho essa quantidade de abas aqui que eu abri, para exatamente trabalhar mais fortemente esse tipo de CleanCheck. Ainda mais que ainda tem mais olhador adicional para tirar daqui. Então, ó, clica onde tem o remover IPR e coloca remover IPR. Isso aumenta o overjet. Né? Isso se você quiser fazer passo a passo, né? Que a gente aqui está fazendo devagarzinho. Olha lá, o overjet já foi para 1,2, vocês viram que os pontos vermelhos ali já estão maiores, né? Então, lembrando que esse paciente precisa, sim, trabalhar essa questão da remoção do siso, né? Nada justifica a presença dele, especialmente numa classe 2 tão grande como essa, né? Nós precisamos trabalhar fortemente essa questão sagital. Então, ou então você pode fazer igual eu fiz aqui agora, esquece o siso, deixa ele lá e usa ele como ancoragem aqui. Mas não é uma classe 2, você está mesializando isso daí? Exatamente, porque o que manda aqui, ó, é esse número aqui, ó, esse overjet. Olha ali a ponto de contato vermelho. Tem ponto de contato aqui? Tem. O número está abaixo de 2,5? Tá, então vou continuar aqui. Presta atenção na linha média, eu posso melhorar um pouquinho mais essa parte sagital. Quando você está numa classe 2, presta atenção, você está numa classe 2, mesializando o molar? Sim, porque o verbo não é confiar no desenho, nós temos que conferir o que está acontecendo aqui, e isso é super importante, por isso que nós estamos fazendo fortemente esse tipo de movimentação, porque nesse tipo de movimentação aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo aumentar esse overjet, melhorar a linha média e fazer com que os números fiquem mais previsíveis. Olha lá, 1,7, deixa eu ver, agora já estou um pouquinho melhor, eu posso até pausar esse momento agora e ir para os próximos itens, mas basicamente esse aqui é o sagital. Outro ponto sagital é comparar com antes e depois, ó. Então, o inferior está indo para frente, tá? O superior está indo para trás, ok. Desse lado de cá, ó,
O superior está indo para trás? Tá. Aqui está o defeito. Aqui está o defeito que eu acho que às vezes os colegas têm dificuldade para entender. Vamos pensar. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Deixa eu responder a dúvida ali. Doutora Débora, numa distalização, mesialização, posso confiar em quantos dentes se movimentando ao mesmo tempo vai ter previsibilidade de resultado real em relação ao virtual? Muito cuidado, não confie. O verbo é conferir. Eu vou explicar para você, doutora. Presta atenção aqui nesse item aqui que eu acho importante. Olha só. Ó, com a pergunta da doutora. Aqui está desenhando apenas o quadrante 1 distalizando. Esse é o grande erro, tá? Então, qual é a solução? A gente vai tirar o excesso de distalização do arco superior e a gente vai colocar um pouquinho de mesialização no arco inferior. Então, mesializa essa parte superior aqui, ó. Eu vou mesializar ela, eu vou tirar uma quantidade importante de distalização do arco superior, estou reduzindo a distalização superior e estou aumentando a mesialização do inferior. Né? Aí a pessoa fala, pô, Condé, mas não está em classe 1. Eu falei, pois é, existem limitações, tais como discrepância de Bolton, então é importante levar em consideração todos esses aspectos. Eu vou mostrar esse caso finalizado para você, mesmo apesar das limitações que ele apresentava, mas é no CleanCheck que você vai determinar exatamente o quão preciso, o quão previsível isso vai acontecer. Isso aqui é o planejamento reverso na prática. Você que está aí assistindo agora online, dá um tempo aí no seu marido, na sua esposa, no seu filho, cuidado com o celular, cuidado com o WhatsApp, porque esse aqui é a solução para resolver o problema sagital. Olha só que legal, antes e depois. Agora eu estou vendo que o inferior está começando a ter solução, está começando a equilibrar, e assim você vai fazendo esse movimento em cima e embaixo. Então, doutora Gabriela, automaticamente o sequenciamento acima de 2 milímetros irá acontecer. Quando podemos usar mecânicas em jump? Quando é criança, doutora, quando está em fase de crescimento, ou quando a classe 2 ela é menor do que 2 milímetros. Então, se você tem ali um sagital, por exemplo, 1/4 de classe 2, você pode trabalhar dessa forma, né? Aqui é porque realmente o CleanCheck está muito lento comigo, tá? Ele está muito lento, mas enfim, no final vai dar certo. Então, clica aqui em autoajuste e o CleanCheck está doidão aqui, ele ficou bem doidão mesmo, viu? Muito doidão, olha só. Ele está aparecendo ali, para mim, sendo sempre assim. Então, de novo, nós temos que trabalhar fortemente essa questão. Outra coisa que ajuda muito nesse caso aqui, ó, ixi, eu acho que o sistema meu aqui entrou em pânico, olha só que pena. Ele não está aceitando, mas o certo aqui seria eu continuar esse movimento, é porque o sistema ele não aceita tirar o IPR daqui, mas se aceitasse, eu conseguiria. Olha, ele não está aceitando mais. Esse é mais um bug do sistema do que qualquer outra coisa. Então, aqui o certo seria você continuar esse movimento sem IPRs aqui, faz o IPR, tira o IPR, até equilibrar o quadrante 1 e 4, ok? Bom, aí sim estaria corrigido essa questão. Bom, feito isso, o que nós vamos falar aqui? Ó? Olha só. Transversal já foi, sagital já foi. Transversal já foi, sagital já foi. Ok? Agora, vamos falar sobre a parte vertical. O que é a parte vertical? Princípios. Anote aí. Smile arc, o arco de sorriso. Então, o arco de sorriso são os incisivos e caninos coerentes com o lábio inferior. Até 2 milímetros de extrusão de incisivos, até 0,5 molares e pré. Antes da sobrecorreção, eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Então, de onde eu tirei esses números? Então, esses números são os números da previsibilidade, tá? Então, até 2,5, fique atento quanto à questão de extrusão, até 3,5 mais ainda, tá? Então, cuidado com excesso de movimentos que vão fazer você perder o tracking. Esses são os números da referência, a mesma coisa da região posterior, exceto a sobrecorreção. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Intrusão muda um pouquinho, é 2,5 e 3, extrusão é 2,5, 3,5. Intrusão é 2,5 até 2,5. A questão de TMA azul, né? 2,6, 2,7, 2,8, chegou ali em 3, entrou no preto. Então, cuidado com intrusões, exceto sobrecorreção. A mesma coisa para a parte de intrusão de pré-molares e molares. Então, isso aqui a gente vai... Lá no item 4, a gente está no item 3. No item 4, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, bora mostrar isso aqui na prática para vocês. Então, meu Deus do céu, deixa eu clicar aqui no meu ponteiro. E olha que eu conferi tudo isso com vocês. Ó. Bom,
Então, primeira coisa, selecione incisivos, deixa eles na ferramenta grade, né? É na ferramenta grade que se vê o Smile Arc. Ah, mas um central está diferente do outro. Então, vai lá, deixa eles iguais, né? Então, olhe, presta atenção no desenho. Pô, mas tem 4 Power Read. Calma, o Power Read você vai discutir no item 4, você está no item 3 ainda. Então, aqui a gente vai discutir esse Smile Arc. Pronto, simples assim. Então, não é difícil de jeito nenhum. E bora fazer isso aí na prática com vocês, que nesse caso específico, o que eu tenho que fazer? Primeiro, clica aqui no superior. Segundo, vem na ferramenta grade, dá um zoom interessante aqui. E o que nós temos que fazer? Bom, primeiro, caninos estão desalinhados, então caninos estão desalinhados em relação aos pré-molares. Então, a gente tem que selecionar de canino a canino. Eu vou clicar na ferramenta vertical aqui e vou trabalhar esse nivelamento dessa parte anterior. Olha só, então agora eu nivelei, passou um pouquinho, eu posso até intruir aqui, eu nivelei essa parte anterior em relação aos pré-molares. Então, ó, canino nivelado com pré. E agora? Agora eu vou nivelar incisivos lateral, estão nivelados, os centrais eu posso descer um pouquinho, eu posso descer um pouquinho o central? Posso. Segura a tecla Ctrl, e aqui para você selecionar 2 ou mais dentes, ó, o sistema está bem lento aqui comigo, por isso que ele está dando muito esses bugs, né? Porque eu estou falando de um CleanCheck 5.7. Então, ao contrário, a gente vai clicar aqui na extrusão, porque o Smile Arc preconiza que o incisivo seja maior que o lateral. Aí alguém vai perguntar para mim, mas o sorriso dela já é gengivoso. Ok, se o sorriso é gengivoso, você tem que trabalhar o quê? A causa desse problema. E olha só a assimetria de gengiva. Então, ela tem sim uma indicação de fazer cirurgia, e foi isso que a gente fez. A gente indicou, nesse caso aqui, a questão cirúrgica, e a gente vai mostrar isso para vocês. Bom, mas eu não quero antecipar, olha lá, eu estou querendo mexer lá atrás, tá errado com o D, tá vendo? Eu também fico tentado, você acha que é só vocês em fazer, passar o cardio nos bois? Fica. Eu não estou doido para pôr um IPR aqui, eu estou louco para fazer isso, mas calma, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento. Bom, vamos lá então. Então, o verbo é conferir. Conferimos os 3 itens, agora a gente vai para o mais difícil, o mais complexo, o mais demorado, que é o contato oclusal e os números. Então, lembra que o objetivo aqui é tornar o CleanCheck mais previsível e se sentir mais seguro. Então, confiança vem depois de conferência. Tá? Então, bora confiar depois de conferir. Então, movimentos de raiz, que diz respeito a medidas de deslocamento do ápice radicular. Então, não fica confundido. O que são 4 milímetros? O ápice radicular é a referência nesse caso. Então, por isso que a tomografia veio a complementar muito bem a questão do planejamento de CleanCheck, porque você vê o ápice mexendo. Tá? Então, essa medida de 4, de 6 aqui confunde os alunos tudo, porque eles ficam achando que isso aí é só um movimento e eles não sabem aonde está esse movimento. Então, sempre pense no ápice radicular. Esqueça um pouco a coroa. Todo aluno, toda aula, eu vejo aluno perguntando esse item agora. Mas e a crista marginal? Ele, cara, tá certo pensar na crista, mas dê prioridade para esse slide. Bate uma foto desse slide, coloca lá no seu Instagram e fala assim, ó, eu vou dar prioridade para o número da tabela e esquece a crista, por amor a Jesus, porque a crista, se foi desgastada, fatalmente você vai movimentar a raiz e vai perder previsibilidade, tá? Então não deixe isso acontecer de jeito nenhum. Bora para frente. Esses são os números de rotação. Dá um print na tela aí, e na aula, no curso online, a gente entra mais em detalhes nessa tela, no curso presencial a gente entra mais em detalhes nessa tabela, mas eu entrego para vocês, tá? É a tabela, que são as tabelas da previsibilidade, e porque a gente, de repente, tem que esquecer um pouco esses números, e na parte de rotação, grava esse número aqui, ó, vou escrever para vocês, ó, esse aqui é um número menor que 5 graus, tá? Esse aqui que é o número, então, dá um tempinho aqui nesses números aqui, e grava esse aqui, ó. Se você sair da aula já gravando esse número aqui, para mim já vai estar show de bola. Doutor Rodrigo, professor, o senhor preconiza corrigir o equilíbrio dos movimentos sagitais antes de corrigir o item 4. Sim, a sequência, vamos pensar que como se fosse uma lei. Primeiro transversal, segundo sagital, terceiro, o primeiro transversal, sagital, depois o vertical. E depois o dente a dente. Não inverta essa ordem, tá? Não inverta essa ordem. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar isso. Olha lá. Então, tira torque vestibular de raiz. Bate a foto desse slide, meu amigo. Me ajuda, vai. Porque isso aí é prática. Esses são os números da previsibilidade, tá? Então, cuidado com o desenho, cuidado com ver no CleanCheck que eu vou deixar, cuidado com o importante, olha lá, 4 graus
vestibular das raízes inferiores. Sexodontia, cuidado, especialmente se não houver mucosa ceratinizada geneticamente de qualidade para você fazer uma protrusão de raiz de incisivo inferior. Muito cuidado mesmo. Existem exceções, mas vai por mim, em geral, tem que se prestar bastante atenção nisso. Extrusão e intrusão, a gente vai trabalhar fortemente esse tipo de movimento, tirando angulações, perguntando em todos os casos se eu preciso realmente desse número. Esse é o segredo, eu vou mostrar para vocês, onde você deve anotar fortemente esses números. A parte de incisivos, se estiver paralelo na radiografia panorâmica, é menor que 1. É simples assim, 4,7, mas na radiografia panorâmica está paralelo, é deixar o número próximo de 1, ou abaixo de 1. Mesma coisa de canino. Então, olha lá, a técnica Robin Hood, eu tiro da onde tem muita extrusão e coloco embaixo no antagonista onde tem muita intrusão. Então, tiro muita extrusão, coloco onde tem muita intrusão. Tira de extrusão, coloque em intrusão, arcos opostos. Naturalmente, você vai estar fazendo o princípio Robin Hood, tirando onde tem muito número e colocando onde tem pouco número. Então, imagine um boleto para pagar no bolso esquerdo e no bolso direito tem muito dinheiro. Você vai juntar os dois. Esse é o princípio que eu chamei de Robin Hood. Cuidado com essa palavra aqui, não vai falar isso aqui para outro colega, ele vai achar estranho, ele vai falar assim, cara, de onde você tirou isso aí, cara? Isso aqui é coisa do Condé, cara, da cabeça minha, que foi uma metáfora, né, ilustrativa. Se você não assistiu o filme de Robin Hood, ele tira de quem tem muito, dá para quem tem pouco. Então, a gente fez essa metáfora, essa analogia de tira onde tem muita extrusão e coloca onde tem muita intrusão. Então, essa aqui é a referência. Então, em resumo, olha só, aqui está colocado o resumo. Se no raio-x está paralelo, coloque números abaixo de 1. Rotações, presta atenção. Mas eu pus o slide lá que tinha até 45 graus ali em pré-molares. Cara, não é assim. Então, até 4,9 milímetros em pré-molares, né? E até 19,9, abaixo de 20. Por que 20? Porque 20 já entra o TMA azul em molares. Torque radicular, presta atenção, torque radicular inferior, ele tem que ser negativo ou zero, né? Torque radicular de raiz, lógico, né? Torque radicular inferior, ou ele é negativo ou ele é zero, né? Então, ele está escrito L, então 0,1 L, ou até abaixo de 10 L, e superior, esconder a cúspide palatina. Quanto eu vou esconder a cúspide? Esconder a cúspide palatina, cara, porque ela vai te dar muito dor de cabeça. E se isso vai dar um torque negativo ou positivo, não importa. Tá? E outra coisa que é o torque resistente ou protrusão do incisivo inferior. Então, eu acho interessante esses aspectos aqui para você colocar. Essa é a parte teórica, vamos para a parte prática. Então, aqui não tem segredo, aqui você realmente tem que fazer o trabalho formiguinha, que é olhar em cada um desses números aqui, onde eu posso tirar. Eu estou perguntando assim, será que eu preciso dessa angulação? Será que eu preciso desse torque? Como é que eu sei o torque? Eu clico aqui, estou vendo a cúspide palatina? Não. Então, esse é o torque certo para este caso. Tá? Aqui embaixo, eu estou vendo um TMA azul, eu vou passar o mouse para entender, rotação atátima ausente. Rotação de quanto? 8,7. Eu preciso dessa rotação? Não sei, cara. Então, eu estou te falando sério, eu não sei. Eu vou tentar tirar ela. E ao clicar aqui, eu vejo que é possível, sim, tirar ela. Olha lá, 5,7. Tirei o TMA. Tirei o TMA e não mudou praticamente nada. Então, para que a tática? Eu tenho que perguntar se isso é necessário, né? Essa parte de intrusão que está dando esse TMA, eu preciso dela? Sim, eu preciso dela. Ué, Condé, então e aí? Pois acredite, tem casos que são complexos. Aqui eu estou escondendo demais a cúspide palatina, então esse torque aqui, ele se tornou o quê? Um torque excessivo. Quanto que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar esse torque até eu começar a ver a cúspide, palatina. Olha lá, estou vendo a cúspide palatina. Então eu vou tirar esses números daqui, e assim eu vou fazer esse movimento. Olha só esse número aqui, um número altíssimo, 10 graus. Será que eu preciso disso tudo? Então, zero extrusão, aqui, intrusão aqui, eu tiro aqui e coloco aqui. Isto é, eu estou fazendo Robin Hood, eu estou tirando em cima e colocando embaixo. 8 graus aqui, eu tiro essa medida de 8 graus, porque eu não preciso disso tudo. Aqui é a mesma coisa, 4 graus, 0,3 de extrusão, rotação, gigantesca essa rotação aqui, Então, muito cuidado que isso gera o quê? Isso gera perda de tracking. Não está na hora da gente ver isso. Daí esse elástico horroroso. Calma, a ancoragem, nós vamos discutir ela no final, não agora. Uma pena que o CleanCheck aqui, ele não está respondendo, né? Eu acho que é a questão
por ser o CleanCheck 5.7, a gente não consegue fazer e ele acontecer ali. Então, tira em cima, coloca embaixo. Aqui é a mesma coisa, ele está muito lento, né? Mas, enfim, isso aí está acontecendo no online também, acho que é algum bug de internet. Ó, 9 graus aqui, eu vou tirar essas angulações, porque eu não respondo a pergunta do por que tem essas angulações, será mesmo que eu preciso delas? Né? Então, aqui a gente vai fazendo esse movimento, fiz o quadrante 2 e 4, 2 e 3, aqui é uma angulação de 10 ponto alguma coisa. Eu preciso da panorâmica para definir, será que eu preciso disso? Será que eu preciso dessas angulações? Tem ou não tem mordida profunda? Tem, então, esse Power Read está certo ou está errado? Está ultra mega certo também. Então, eu vou conferir cada um dos itens, perceba aqui que tem 9.7 de digitalização, eu vou tentar tirar esse número aqui, porque quanto mais eu tentar tirar esse número daqui, mais a gente tem a oportunidade de quê? De reduzir esse TMA. Então, olha só o que a gente vai fazer nesse caso aqui, a gente vai tirar ele aqui, confere a parte inferior também, olha todos os números da tabela, olha lá, torque vestibular de raiz para quem tem mordida profunda. Então, isso aqui está totalmente errado, então nós precisamos reduzir esse torque. Quanto? Eu vou deixar em 0 e depois eu vou reavaliar, especialmente porque a mordida profunda, anote aí, mordida profunda precisa de torques linguais. Por que esse caso não deu certo no primeiro set de alinhadores? Por conta desse CleanCheck. Por conta desse CleanCheck, simples assim. Ó, tinha um dente com torques vestibular demais, outros com torque 11.5. Então, isso aqui é praticamente uma exodontia, né? Praticamente uma exodontia, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Doutora Mariana, e quando o dente está bem rotacionado, no incisivo lateral, por exemplo, a rotação vai estar bem maior que 5 graus. 5 graus é apenas em pré-molares, tá? Em incisivos, esse número pode passar de 20 graus, incisivos pode ir até 40, ele pode ir até 29 graus incisivos, tá? 5 graus é apenas pré-molares, ok? Doutora Gabriela, no fechamento, olha, tem como dar joinha no negócio, que legal. No fechamento de grandes diastemas, o que eu devo ficar atenta na tabela? Nos números. No item último específico, que é o chamado sobrecorreção. No início, você vem aqui, ó, olha esse caso aqui, tem uma angulação de 7, né? Vamos falar sobre essa angulação de 7? Vamos lá. E esse caso é um caso que precisa disso. Doutor, eu preciso angular tanto assim? Olha lá, ó, tem 6,7. Então, se você for bem criteriosa, doutora, é sim, essa angulação que estava antes favorecia o fechamento errado. Então, nós precisamos o quê? Entender que a gente precisa, nesse caso aqui específico, de uma sobrecorreção. E levar o quê? A raiz para mesial. Então, o que a gente precisa de uma sobrecorreção. E detalhe, se eu fizesse isso, eu teria um tracking muito melhor. Então, agora eu mexi na angulação certa. Agora eu consigo trabalhar. E lembra que, olha o tamanho do diastema, ó, isso aqui é um diastema monstro, né? Então, agora eu consigo melhorar a previsibilidade dele dessa forma, né? Show? Bom, doutora Valéria, o torque lingual, você fala da coroa para a mordida profunda. O torque lingual é da raiz. Eu sempre vou falar da raiz, tá? Eu nem olho a coroa. Doutora Emanuela, quando tem diastema, você coloca diastema fake? Sim, doutora. A doutora já está lá na frente, né? É isso mesmo. Você vai pôr aqui, ó, IPR fake. É porque realmente esse CleanCheck aqui, ele está me dando muito estresse, ó. Mas ele não está aceitando, tá vendo, ó? É uma pena, né? Ele está todo doidão, ó. Ele não tá, o CleanCheck, ele está limitado aqui. Isso até que a gente está demorando demais para corrigir esse CleanCheck aqui. Eu pensei da gente terminar agora a aula, mas eu não vou conseguir. E aí você vai fazer esse mesmo princípio aqui, ó, na ferramenta dente, para todos os dentes. Então, esse é realmente um trabalho importante de ser executado. Você tem sempre que perguntar, será que eu preciso dessas medidas aqui? Será que elas estão realmente necessárias? Ó, aqui eu tenho intrusão muito grande, aqui eu tenho 0. Então, por que eu não tiro esse excesso de intrusão, 1, 2, 3, e coloco aqui na parte de cima a compensação desse número? Então, eu consigo tirar na parte de baixo, que é a intrusão, e coloco na parte de cima, ó, 0,6 eu vou dar 1, 2, 3. Se fosse o CleanCheck 6.0, ele já teria feito essa correção aqui há muito tempo, né? É porque realmente esse CleanCheck aqui está muito lento, ok? Mas normalmente a gente faz as correções em um tempo muito menor. Mas enfim, no final acaba sendo bom que a gente vai fazendo aqui numa velocidade bacana, até vocês entenderem fortemente isso. A história do pré-molar, 7.6, então eu vou reduzir abaixo 7.6. Aqui 3.4 está ótimo, a angulação está boa,
intrusão em cima e intrusão embaixo, está equilibrado. Então, intrusão 0,8 em cima, e aqui extrusão. Então, gente, eu tiro extrusão, tiro 0,3 aqui, e acrescento 0,3 aqui, é óbvio, onde eu estou tirando de quem tem muito e colocando em quem tem pouco. Doutora Miriam, parabéns, adorei sua didática. Ah, doutora Miriam, que saudade de você. Vou precisar sair, beijos, aproveite, show de bola, obrigado, doutora. Ah, doutora Miriam, presidente da Abralo, se você não está na Abralo, meu filho, você é louco. Você tem que entrar para a Abralo, lá tem todas as aulas, é muito bom, cara, muito bom. Doutora Miriam, saudade de você, doutora. Você tem que estar na Abralo, meu amigo. Se você não sabe o que é a Associação Brasileira de Alinhadores, você está comendo bola, deixa de ser ingênuo. Saudade de você, doutora. Um beijo para você, tenha um final de semana abençoado, viu? E essa aula vai estar, eu vou mandar ela para vocês ainda hoje, tá? E amanhã é domingo, viu, gente? Amanhã, tomar café comigo, viu? Vocês tomam café comigo, vamos embora, todo mundo junto estudar, vamos estudar, de graça, vale a pena. Olha só, rotação a Tati ausente, eu vou clicar aqui e vou fazer a pergunta. Eu preciso de 7 graus? Resposta é, não sei. E se eu tentar diminuir ele aqui para abaixo de 7, será que eu vou piorar tanto assim o sistema? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Olha lá, eu posso abaixar abaixo de 5? Ele perde o TMA. E aí? Pode ou não pode? Então, essa é a definição. Mas espera aí, doutor, eu gostei mais do desenho do outro. Gente de Deus, vocês lembram que esse caso é um caso de classe 2 total? Então, quanto menos estiverem os números, melhor. Então, eu não estou falando de finalização, eu estou falando de previsibilidade. Então, isso é completamente diferente. Você pode até falar para mim, doutor, eu gostei mais do desenho do outro. E eu falo, oxe, e desde quando a gente está falando de desenho, a gente está falando de previsibilidade. Então, aqui, ó, torque radicular para vestibular, isso aqui é pânico, né? Que tem nessa direção aqui também, se você quiser olhar nessa direção, a curva de Wilson. Então, poxa, eu vou tirar esses torques, que eles são muito perigosos, olha lá, o 3.2, então cuidado com esses torques, sempre, ó, bucal, tá vendo? Então, por que esse caso deu errado? Por causa disso, ó. Aqui, ó, os números estão todos errados, Espero vocês na Abralo e bom fim de semana a todos. Lembra disso, a gente entra na Abralo, né? Doutor Edmilson, Condé, a tabela de movimentos previsíveis é da Invisalign ou foi sua experiência? Os dois, doutora, os dois. Então, realmente, eu não inventei os números da tabela dos movimentos previsíveis, viu, gente? Se for um trabalho de pesquisa muito forte, eu tenho uma aula só sobre isso. Doutor Paulo, meu amigo do mestrado, para fechar diastemas grandes, posso colocar atátimas na vertical para ter mais tracking? Pergunta inteligente de aluno inteligente. A questão aqui é qual é a prioridade? Porque a paciente, olha só, a pergunta do doutor, deixa eu mostrar para vocês, que talvez seja a dúvida de vocês também, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que a mordida profunda aqui é tipo, caraca, velho? Ela não é muito profunda. Você não vai conseguir assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Você tem que dar uma prioridade. Qual é a prioridade? Vertical, transversal e sagital. Depois, trabalhar o dente a dente. Então, no fechamento de diastema, onde não tenha problema vertical, transversal nem sagital, é uma classe 1 com diastemas, concordo, pode-se colocar uma tática na vertical. Esse caso eu posso colocar? Não posso colocar a tática, porque ele vai brigar com o Power Read. E esse caso, por ser classe 2, divisão 2, anote aí, classe 2, divisão 2, a prioridade é o vertical. Se você colocar um atátimo aqui, você matou o seu caso, neste caso específico, que é uma classe 2, divisão 2, é um caso que eu queria trazer para vocês, só para fazer essa correção. Doutor Manuel, quando o paciente tem desgastes incisivos antes de iniciar o tratamento, você instrui eles para alinhar na broca ou deixar o desgaste para fazer cosmética depois? Depende da teleradiografia, da queixa do paciente, da exposição de gengiva, se ela vai fazer cirurgia, se ela vai fazer facetas, enfim. Eu respondo essa pergunta com, é samba que está tocando? Vamos sambar. É rock? Vamos dançar rock. E por último, gente, olha só, nesse momento, pesquise os erros. Onde estão os erros aqui, de forma crítica? Anota isso aqui, olha só o erro aqui, gente. Olha a angulação, deixa eu ver aqui, ó. 2.4, erro. 2.7, 3.6, um torque no pré-molar de 14 lingual. Cara, eu vi isso aqui na hora do desenho? Não vi, então presta atenção nesses números da tabela. Inferior. Inferior, show de horror, né? Olha, 4.1, 9.8, B de bucal. Então, gente,
olha, se você não prestou atenção em nada nessa aula, talvez isso aqui seja a única coisa que você deva prestar atenção. É fundamental não confiar no desenho, mas conferir os números de forma crítica. Tá, entendi, Condé, a tabela é importante, mas como eu faço isso? Olha aqui, gente, faça a pergunta. Presta atenção, gente, ó, presta atenção, para aí de mexer no celular, me ajuda, ó. Faça a seguinte pergunta para cada número, para cada dente, para cada movimento de cada dente. Eu preciso realmente desse número? E se eu reduzir, o que acontece? Vamos fazer na prática aqui, ó, na prática. Atenção, gente, presta atenção. O dente 4.1, ó, região do alinhador 4.1. Ele tem 9.8B. A raiz está indo para vestibular 9.8B. Faça a pergunta. Eu preciso realmente desse número? Caso de mordida profunda total, se eu der torque vestibular, eu pioro a mordida profunda. Tá? Se eu pegar a raiz do incisivo inferior e jogar para fora, eu ameaço, eu acentuo a possibilidade de jogar a raiz para fora do osso, de aumentar a retração gengival. Então, de novo, eu preciso desse número? Não, não preciso. A resposta é não. Então, está errado o número. E se eu reduzir, o que acontece? De 9.8, baixar isso aqui para 0.1 L, talvez 1.0 L, que é um torque lingual de raiz. Cara, você aumenta a previsibilidade. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então, a análise da tabela é pesquise o problema, torque a mesma coisa, sagital, corrija o problema. Condé, quais são as exceções para torque vestibular de raiz nos incisivos inferiores? Por exemplo, uma classe 3, onde você quer fazer uma descompensação ortognática, tá? Lógico que tem que analisar o periodonto, né? Doutora Gabriela, como eu faço para entrar na Abralo? Abralo, deixa eu ver aqui, tem um site que a doutora colocou aqui, que é o site oficial da Abralo, abralodigital.com.br. Eu vou colocar aqui para vocês aqui de novo. Entre na Abralo, porque lá tem um material faixa preta. Tem o meu material lá também, eu já dei uma aula de V+5 na Abralo. Enfim, mas não é por causa da minha aula, não, é porque tem muitas aulas muito boas lá, tá? Que mais? Doutor Gabriela, no caso do Power Read com altos números, deixo até quanto? Menor que 13, os superiores? Naquele caso, não. A gente deixou ele, quanto que ficou lá em cima, lá no nosso caso, o 2.1. Olha só, 2.1 e 1.1, 11.5 e 9,5. Esses aqui foram os números de torques de raiz. Eu estou vendo torque de raiz em cílios superiores. Por que esses números aqui estão certos? Porque a sobremordida é profunda, porque é uma classe 2 de Engel, 2. Então, classe 2,2, você precisa de torque Power Read. Nesse caso, Power Read excede o Power Read é soberano, neste caso, o Power Read é soberano sobre o attachment. 0 attachment na região de incisivos, Power Read é muito melhor. E, doutora Dione, obrigado pelo elogio, gente. Ó, você sabe que tem que ser importante para mim, né? Precision by Tramps, doutor Rodrigo, cara, não adianta, a gente está trabalhando aqui com 52 cabeças, com certeza elas são muito mais inteligentes do que uma, né? Então, sim, doutor Rodrigo, ali precisa de precisionbytramps.com.br, tá? Então, teria que ter colocado isso daí. Você observou algo muito bem bacana, né? Bora para a evolução, não fica triste, gente, estamos acabando. Primeira, set de alinhadores concluído. Óbvio que perdeu o track, show de horror, perdeu o track. Não? Quando eu vejo esse incisivo ali, ele já está aqui, ó. Você imagina que o CleanCheck pôs 9 graus assim, né? Então, nossa senhora, show de horror, né? Então, perdeu o track aqui, parei o tratamento, show de horror. E até aí, olha só, ó, o Condé, mecânica de classe 2, e tá errado, isso aqui tinha que ser mecânica de classe 3. Por quê? Cara, eu quero este movimento aqui, ó. Eu quero esse movimento. Oh, meu Deus do céu. Doutor Paulo, parabéns, mestre, meu amigo, eu te vejo lá na line, você não me foge, não, você não vai fugir de mim, não. Então, bora falar sobre alinhadores adicionais sem enrolação. Alinhadores adicionais, e nós vamos ver agora, na prática, o que aconteceu com esse tipo de alinhador adicional. Isto é, nós vamos ver e nós vamos corrigir da mesma forma que a gente corrigiu aquele outro, porque não adianta mostrar a teoria, nós temos que mostrar a prática, e é isso aí, gente, vamos embora. Então, análise da tabela do alinhador adicional. Mas espera aí, deixa eu mostrar aqui primeiro o alinhador adicional.
para vocês depois fazerem essa análise da tabela. Então, a gente vai seguir aquele mesmo princípio, o princípio dos 5 passos. Não tem que reinventar a roda. Mas em alinhadores adicionais, exatamente alinhadores adicionais. Então, olha como que terminou essa primeira série de alinhadores, muito ruim, nossa senhora, muito ruim mesmo, olha só, continua a classe 2 aqui, horroroso, o outro lado ali também, né, com perda de tracking, enfim, aqui está tudo errado. Mas é bom mostrar o erro para vocês entenderem que, olha só, e de novo, mantendo o erro. Qual que é o mantendo o erro? Olha o erro, qual o erro? Concentrando movimentos em apenas uma M arcada. Então, isso está super errado. Enfim, bora fazer a modificação, bora corrigir isso aqui. Só que agora, lógico, eu não vou fazer tão lento quanto a gente fez ali, né? Doutor Rodrigo, sobre correção para mordida profunda nos molares e pré-molares, faltou também. Faltou também, doutor. Você está certíssimo. Por que que faltou? Porque ali a gente nem chegou, né? Tinha tanto erro na questão da tabela e o software deu até uma travada aqui comigo. Não sei se vocês viram, mas eu estava mexendo aqui nos números, os números não movimentavam lá. Eu acredito fortemente por conta desse tanto de programa que eu abri aqui. Embora eu tenha fechado alguns, ele não tá, ele está realmente bastante lento aqui por conta disso. Olha que tem 16 GB de RAM, i7, enfim. Bom, primeira coisa, ferramenta arco, clica no número 2, verifica o arco. Olha lá, o que está acontecendo? Leia a tabela, gente, ó, 50,6 indo para 51,9. O número tem que ficar abaixo de 1 milímetro. Então, contrai um pouquinho, olha lá, agora sim, ficou bacana, tá? Pequenas expansões em cima, que se bem que aqui a gente não tem muito o que fazer no transversal, mas sempre clica coordenação. Tudo bem? Esse é o transversal. Às vezes tem que sair e entrar de novo para ele funcionar melhor. Concordo, doutora, concordo. Fez a ferramenta de expansão, vem para a ferramenta arco, clica oclusão e mostra se tem os contatos. Clica overjet, confere o overjet, 1,5. Opa, 1,5 é bem baixo. Mas será que está bom isso aqui? Vamos ver. Então, venha na ferramenta vertical, de novo, a ferramenta vertical está super errada, porque está incluindo demais essa região de caninos em relação aos pré-molares. Então, seleciona essa parte vertical, dá um zoom, deixa eu tirar essa tela aqui para aumentar ela com vocês, isso. Agora, a gente vem na ferramenta vertical aqui, e essa ferramenta eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pequena extrusão para deixar caninos alinhados em pré-molares, e depois eu vou deixar incisivos alinhados em relação a caninos. Se bem que nesse caso aqui, usando a ferramenta grade, que é a mais importante, porque quanto mais você vai dando zoom, mais ele vai distorcendo. Então, você tem que ter a ferramenta grade ligada, tá? Então, em todos os casos, você precisa da ferramenta grade, que ela te ajuda nesse equilíbrio aí entre pré-molares e caninos e incisivos, tá? E aí depois a gente fala sobre a sobrecorreção no final. Obrigado, doutora Eliane. Ei, saudade. Então, eu acho interessante pensar nessa questão. Ó, ferramenta grade está ok. Fez aí. Agora a gente vem para a parte do sagital. Qual que é o sagital aqui? Ó? Vamos lá. Tira a ferramenta grade. Nesse sagital, o que a gente vai fazer? Outra coisa que deixa muito lenta aqui é a questão de não ter tela de atalho, né? Olha lá, o sol superior vai para distal. Então, isso aqui é um erro, 2,9 de distalização. Então, eu vou diminuir a quantidade de distalização do M-arco 1 e vou aumentar a mesialização do quadrante 4. Uau, a tela até sumiu do meu negócio aqui agora, hein? Uou, agora eu pirei o cabeção, hein? Olha só, a tela sumiu, gente. Que doido, velho, que doido. Eu vou abrir e fechar de novo ali, hein? Será? Que louco, cara. Olha só. Quem sabe faz ao vivo e ao vivo acontece problema mesmo, hein? Deixa eu ver se eu consigo abrir ali de novo. Ficou doidão, cara. Ficou doidão. Deixa eu fechar aqui tudo. Deixa eu fechar. Ele fechou sozinho na minha cara, olha só. Deixa eu fechar aquele clean check que estava aberto. Deixa eu ir nesses adicionais. E vamos tentar fazer de novo aqui. Enquanto ele abre, deixa eu responder aqui, ó. Mistérios. Excelente aula, professor. Obrigado. Gente, vamos para o curso, que esse aqui é só a cereja do bolo, hein? Vamos para o curso para quem quer ir mais à frente. Vale super a pena e eu super motivo vocês a trabalharem assim. Bora abrir aqui e vamos, só para questão de tempo, vamos entrar direto para o sagital, pensando que o transversal a gente já corrigiu, né? Obrigado, doutora Gabriela Prado. Doutora Gabriela Prado é suspeita para falar, ela vai estar aqui com a gente amanhã, vocês vão ver que ela é muito forte, ela é uma pessoa muito forte, mas estaremos amanhã juntos, né, doutora? A gente vai corrigir o clean check dela juntos amanhã, 8 da manhã, vai ser super bacana. Se você perder essa aula ao vivo, você tem que ser muito louco,
porque ao vivo é que a gente realmente tem o tempo para fazer a pergunta, é diferente da aula gravada. Na aula gravada é a tristeza, né? Mas às vezes, claro, que quando não dá, aí tudo bem. Bora lá, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui essa aula, essa mesialização, como eu falei para vocês, nós temos que mesializar aqui e mesializar aqui no quadrante 1 e no quadrante 4, para quê? Porque aqui agora a gente vai tirar o IPR, então a gente está tirando o excesso de um quadrante e colocando ele aonde tem pouco. Então veja bem, eu tiro o meio daqui e coloco o meio aqui. Quando vocês estiverem mais aprendidos, mais experimentados, você pode fazer isso selecionando todos os dentes, mas eu não vou fazer isso agora para vocês, que eu vou mais confundir do que explicar. Mas, por exemplo, uma doutora Gabriela, a doutora Carolina, já tem experiência para fazer isso daí. Ó, agora sim, ó, esse é o movimento importante da previsibilidade. Vocês lembram como é que estava antes? Estava completamente só o quadrante 1. Então, de novo, quadrante 1 equilibrado com quadrante 4. Tudo bem? Feita essa questão do quadrante 4, fez a parte transversal sagital, entra para a ferramenta dente a dente. Então, aqui, ó, não tem segredo, vocês vão conferindo cada um desses dentes, verificando torque de raiz, verificando extrusão e intrusão. Aqui tem extrusão, ficou louco, cara. Claro que não pode extruir esse caso, tem que intruir. E você vai conferindo cada um desses questões aqui. Quando a mesialização for menor que 1 milímetro, não precisa usar elástico? Sempre precisa usar elástico, sempre, sempre. Falou que é sagital, falou de elástico, ou mini implante, ou qualquer coisa aqui, ó. Então, lembrando que ele agora, ó, o sagital, é a pergunta que a doutora fez, ó, ele está 1,3 aqui, 2,1 mesial. Por que está números diferentes? Porque tem rotação envolvida. Outra coisa importante, ó, torque. Nós precisamos tirar esse torque aqui, tem que aumentar esse torque vestibular, porque eu estou vendo acústico de palatina. E assim você vai corrigindo cada um dos números para conseguir a previsibilidade tão importante nesse caso. Analisa a tabela aqui conosco. Desse caso, ele foi aprovado assim, ó. Ó, olha onde estão os erros. Olha onde estão os erros. Presta atenção onde estão os erros. Ó, ali, esse aqui está certo, tá? Esse aqui está certo, sim, né? Power read nesse caso. Está sem onde? O doutor falou lá importante. O que está? Deu o Precision by Tramps. Então, tem que pedir aqui, sempre tem que pedir. Então, meus comentários, por favor, adicionar o quê? Precision by Tramps. Sempre tem que usar Precision by Tramps. Outra coisa, eu vou clicar na ferramenta oclusão, mostrar os contatos oclusais. Eu vou clicar o quê? Na ferramenta dente, em solucionar primeiro os contatos oclusais. Veja que a inteligência artificial te ajuda a distribuir os pontos de contato vermelho. Uma pena que o sistema trava, que aí, deu certo. E eu vou selecionar a história da sobrecorreção. Olha a sobrecorreção aqui, presta atenção, presta atenção. Eu vou clicar uma única vez aqui, vai ficar tudo vermelhinho. Pô, Condé, mas o que é isso? Cara, é assim mesmo. Aceita, aceita, é assim mesmo. É assim que tem que ser. Ó. Você tem que ter sobrecorreção, ficar vermelhão. Tá? Isso tem que acontecer. Em caso de exposição da cúspide palatina e houver retração gengival, como fazer? Fazer. Então, mesmo com a retração gengival, você é obrigado a tirar a interferência oclusal e sim, expõe isso daí na primeira consulta sobre as limitações periodontais de cada um dos pacientes. Lembrando que você tem que estar falando do arco superior, ok? É raro dar algum tipo de problema nessa região. O que é problema acontece frequentemente é o arco inferior, onde você tem, na verdade, um torque vestibular inferior, você tem que jogar ele para a lingual. Doutora Gabriela, quando aparecem bolas azuis depois da resolução automática, eu corrijo novamente? Excelente pergunta. Doutora Gabriela, é só pergunta massa, por isso que eu gosto tanto dela. Você vai ter que conferir. Mas presta atenção que aqui, por exemplo, nesse caso, olha o que eu fiz. Eu pus os contatos vermelhos. Apareceu o quê? Olha, o TMA azul, de extrusão. Esse extrusão aqui está certo? Tá, porque eu sobrecorrigi. Eu vou tirar isso aqui? Não. Extrusão também faz parte da sobrecorreção. A sobrecorreção, ela dá TMA azul e preto nas regiões, porque, na verdade, nós não queremos isso aqui como oclusal. Então, nós queremos isso aqui como plástico, como desenho. Olha o inferior, pelo menos inferior dessa vez, não teve torque lingual. Mas perceba alguns números aqui que estão, que merecem nossa atenção, sobre o porquê que eles estão aqui. Então, não esqueça sempre de perguntar. Bom, fez mais essa evolução, acabou? Não acabou, cara. Oh, meu Deus do céu. Bora ver esse novo CleanCheck, bora ver
juntos aqui com vocês. Não desista de mim, tá acabando a aula. Eu sei que eu passei um pouquinho do ponto. É impressionante como é que eu sou ruim. Eu pensei em 1 hora de aula. Impressionante. Tanto que vocês ficam empolgados. E eu estou super feliz que vocês estão todo mundo aqui, cara. Isso é fantástico. Fico super feliz com vocês. Imagine se a gente estiver junto lá na line, presencialmente. Caraca, velho, vai ser uma energia muito diferente. Então, de novo, olha só, vou mostrar para vocês o slide. Ó, esse aqui é o slide de como terminou, ó. Terminou essa etapa de adicionais 1, e agora você precisa ir para adicionais 2. A minha média está lá errada. Agora sim eu aprendi ufa, finalmente, o doutor Colbert errou para caramba. Agora sim ele entendeu que é uma mecânica de classe 3. Agora a paciente pôs um implante. Opa! Então, peraí, cara, agora sim ela pôs o implante. E o tempo inteiro, ó, sem precision bite ramps, deveria ter. E o tempo inteiro ainda sem trabalhar o elástico, agora vai trabalhar o elástico, agora sim eu consigo melhorar finalmente essa bendita dessa linha média. Só agora a gente conseguiu. E, de novo, caso lá de 2018, a gente não trabalhou algo importantíssimo, que é, de novo, a segmentação das movimentações entre o quadrante 1 e o quadrante 4. Então, quadrante 1 e quadrante 4 continuam ali, ó, só no eu do quadrante 1. Então, faz a modificação, vamos corrigir esse caso aqui. Doutora Débora, você faz mesialização sequencial movendo quantos dentes ao mesmo tempo? O padrão é de 50%, né? O padrão de você sempre trabalhar, ó, olha só, vou mostrar para vocês que vou ter que corrigir aqui, e eu vou mostrar para vocês aí, que é a questão de movimentar dente a dente, tá? Mas deixa o sistema trabalhar esse sequenciamento de forma automática. Então, a mesma coisa, ó, vai na ferramenta arco, o verbo é conferir, ó, 51, 51, 34, 39, tá bacana. Eu posso clicar em simetria? Sempre clique em simetria. Ferramenta dente, agora, eu preciso de bite frames, hein, doutor? Pelo menos, hein? Clica em mostrar pontos oclusais, clica overjet, confere, ó, 1.9 tá pequeno, mas é provável que os dentes dela sejam muito finos. Vem na parte vertical, na ferramenta grade, arco superior, minimiza isso aqui, aumenta o tamanho do zoom. O superior, eu posso melhorar esse equilíbrio aqui entre incisivos e caninos? Posso, sim. Né? Como aqui a gente tem realmente uma limitação do software, ele tem que ser feito nessa ferramenta aqui, mas dá para fazer. Bom, feito esse transversal, entra para o dente a dente. Vem aqui e confere cada um. Isso aqui eu estou com esse PR por quê? Porque, olha, a dica é do Condé, ó, presta atenção nessa dica. Nem está saindo a ferramenta grade. Dica ocultar, porque aqui é o implante, e ela se reclamava de impacção alimentar. Isso aqui é IPR fake. IPR fake também para as regiões de implante. E o sagital, como a gente comentou, está só no quadrante 1, a gente vai trabalhar onde? No quadrante 1, reduzindo a distalização e aumentando a mesialização do hemiarco oposto. Né? Então, se eu estou colocando 0,5 aqui, eu vou colocar 0,5 embaixo e pronto. Nesse caso aqui, eles seriam pequenas correções para grandes resultados. A doutora perguntou lá para mim, e se eu precisar dar torque nesse caso aqui? Olha lá a cúspide de Spalatina olhando para mim. Então, sim, a gente vai precisar dar torque. Quanto? Poxa, mas vai passar de 10 graus. Qual o limite, doutora? O limite aqui é o TMA azul, que não apareceu e agora eu escondi a ponta. Simples assim. Simples assim. Tudo bem? E aí, lógico, vai conferir cada um dos dentes, vai trabalhar fortemente isso. Outra coisa importante que está acontecendo aqui, ó, essa curva de SPI pode ser melhorada um pouquinho. Aí entra a questão da sobrecorreção, de mostrar os pontos de contato oclusais. E primeiro você tira esses pontos, você soluciona os contatos pesados, ele usa a inteligência artificial para melhorar os pontos de contato, então não vou tirar esse ponto manualmente, eu vou usar o software a nosso favor. E feito isso daí, o que nós temos? Agora sim, eu vou ali manualmente e começo a fazer o quê? Selecionar os dentes de pré-molar para trás e vou dar um tec aqui, só um cliquezinho aqui para aumentar esse ponto de contato superior e inferior. Show? Professor, a correção da linha média superior de 3 milímetros em caso de extração lateral é previsível? Sim, assim como na ortodontia, né? Fixa, né? Não tem, se tiver indicado, sim, onde foi ali um desvio de linha média e tudo. Doutora Adriana, quando é a partir de quantos milímetros de mesialização, esterilização, precisamos de terapia auxiliar? A partir de 0,1 milímetro você precisa de elástico, porque não se corrige sagital, a não ser que você use um precision wings, né? Que aí tem que ser criança, fase de crescimento, enfim. Mas elástico em todos os casos. Né? Ou então mini implante também pode ser. Doutora Mariana, quando começa seu curso online?
hoje, doutora, entra hoje no nosso curso online, me ajuda, tá? O Precision Bite Ramps você só coloca depois de torque vestibular das coroas. O Precision Bite Ramps você coloca desde o início. Desde Convergete seja abaixo que 5, abaixo de 5 nesse caso aqui é. Então, Precision Bite Ramps desde o início. Certo? Show de bola? Bora lá ver os slides de finalmente qual o resultado, doutor. E aí, cara, vamos ver o resultado desse caso aqui. Então, bora ver o resultado desse caso aqui. Preparados? Então, depois desse primeiro set de alinhadores, depois do outro set de alinhadores, em que momento você usou o elástico classe 3? Desde o alinhador número inicial, desde o alinhador inicial, porque é muito melhor você chegar ao resultado antes do término dos alinhadores. Então, esse foi o resultado, ela fez, lógico, uma cirurgia na gengiva anterior, mas eu vou comparar ela para vocês com o inicial. Então, lembra como é que era o inicial? Olha o inicial e o final, como é que ficou. Agora sim, o equilíbrio entre exposição de gengiva posterior, que era 0, exposição de gengiva anterior, que era muito grande. Perceba, lógico, que são fotos bem diferentes, né? Na primeira foto ela não está sorrindo o quanto ela poderia. É normal que o cara no final, que a pessoa no final, fique muito feliz, e aí ela tira um sorrisão, tira uma foto impressionante. Então, assim, perceba o músculo do sorriso como está muito mais poderoso sendo ativado no final, né? Então, isso é importante. Se ela fizesse esse mesmo sorriso no início, vocês sabem que ia aparecer uma gengiva bem grande ali, né? Então, a gente diminuiu a mordida profunda e tudo. E intrabucal, vai, meu filho, passa. Intrabucal, aqui, ó. Intrabucal, agora sim, linha média alinhada, mordida profunda corrigida, o molar reabilitado, a gente usou esse molar para isso. Agora sim, a gente conseguiu um resultado razoável, um equilíbrio bacana. Então, inicial, como a gente começou, o que a gente programou no CleanCheck e o final. Elástico tem tempo para ser usado? Quanto tempo? Enquanto o paciente respirar. Elástico é igual ao uso do alinhador. 22 horas por dia, tira para comer, escovar os dentes e troca o elástico a cada 24 horas e troca o alinhador a cada 3, 5 ou 7 dias ou 14 dias, a depender se usa o protocolo de V+5 ou se cobra pacote ou manutenção. Sim, a cobrança faz diferença. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, o que nós temos aqui? Panorâmica, de novo. Siso não é vida, tá? Então, de novo, se a gente, ó, o dente foi verticalizado aqui, ele foi verticalizado. Tá? Então, extração do siso, com certeza é importante, e é isso importante. Aqui a tele mostrando, as trocas foram com 7 dias, o tratamento total 30 meses, somando tudo, né, alinhador inicial, e aqui está a faca e o queijo na mão, ó. Para que 75 alinhadores se ele vai perder o track no 35? Então, para o tratamento. Perceba, se ele perdeu o tracking, é o primeiro sinal de que você precisa fazer o curso do Condé ou de outro colega. Por quê? Está errado, irmão. Por que está errado? Porque perde tracking. E o paciente foi disciplinado, o paciente vestia a camisa, cara. Estou falando de um paciente que usava certinho. Alinhador adicional 1, 45 de 40. Eu falei, pô, cara, agora aqui eu estou começando a melhorar meus CleanChecks. 75? Fala sério, cara, esse aqui compra o curso do Condé ou outro curso de algum colega o mais rápido possível. Né? Então, depois 24 pares para fazer a finalização. Você usou elástico classe 2 de um lado e classe 3 do outro. Por que distalizando e mesializando ao mesmo tempo? Porque ela tem um desvio de linha média importante, né? Ela tinha, na verdade, ela tinha uma falsa classe 2 do lado esquerdo por conta da perda do 3.6, então ele distalizou ali os premolares e caninos, então gerou uma classe 2, mas na verdade ela era classe 3, então eu deveria ter prestado mais atenção nessa questão, né? Então acho que eu estou aqui para compartilhar falhas, eu comecei com mecânica de classe 2 dos dois lados e estava errado. A classe 2 era do lado direito, do lado esquerdo eu deveria ter usado desde o início, mas hoje, se eu fosse tratar esse caso, eu não tratava em menos, eu trabalhava com 1 ano e meio, metade desse prazo. Tá? Publica lá no curso, se você não tiver publicado, eu vou pular essa parte de biomecânica, vou deixar lá para o nosso curso online ou para o nosso curso presencial, até por uma questão de respeito a vocês pelo sabadão sertanejo aí, vem para o curso comigo, aqui tem o porquê da hierarquia dos ATAT, mas é uma versão mais light que eu coloquei para vocês, que com certeza não vai dar tempo da gente falar, você vê que quando tem a intenção de falar, mas não tem o tempo para falar, prioridade dos ATAT, mas que eu acho super importante essa tela, dá um print screen nessa tela aí, vai, me ajuda. Aula perfeita, obrigado, excelente finalização, obrigado. E bora aqui para a gente
finalizar nossa aula aqui com chave de ouro, aproveitando que vocês estão aqui. Entra no curso, você não entrou no curso, no grupo de estudos, você é louco, né? E você não está falando com pessoas loucas, está falando com pessoas de bem, então entra no curso, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, perfeito, tá? Importante aqui, entra no curso, é importante, e bora para frente. Então, vamos lá. Se você, só para concluir, se você passou por essas dúvidas de ter perdido o tracking e não sabe onde aconteceu isso, e muito menos onde corrigir, se você tem dúvidas com plástico, digital, a história de, o mundo é digital, cara, se isso não entrou na sua cabeça, se você ainda está na época do analógico, se você não sabe o que muda em Invisalign, em caixa de tracionamento, extração ortognática, com a história da sobrecorreção, se isso ainda não ficou sólido em você, se você não sabe lidar com perdas ósseas, casos clínicos complexos de reabilitação, pré-reabilitação, preparo para reabilitação, preparo para ortognática, se você só quer usar, se o paciente só quer usar o alinhador para dormir, e aí? Como que você lida com essa situação? Sim, dá para tratar, sim, mas só para dormir? Só para dormir, só para dormir. O que não dá para tratar é paciente pobre, aí não tem jeito, mas se o cara pode pagar, então, nossa senhora, vamos embora, só para dormir. Não que ninguém falou sobre isso. Cara, me ajuda, né? Você tem que entrar no curso, né, meu amigo? O paciente não mora no país, qual é o protocolo? Quando ele vem daqui 6 meses, quando ele vem em hora nenhuma, eu posso fazer um tratamento sem o paciente pôr o pé no Brasil? Sim. Quais são as considerações? Ele vai escanear onde? O que eu tenho, que e-mail eu tenho que mandar para o radiologista, para a clínica lá do outro país? Como eu encontro um profissional de confiança nesse outro país? Ok? Bora para frente, gente. Vamos responder essas perguntas. Você não está seguro com os alinhadores? 1000% seguro? Isso aí, gostei da musiquinha. Agora a gente vai para onde? A gente vem para a ferramenta tabela. Todas as respostas estão aqui quando você fala sobre previsibilidade e prevenção de retração gengival. Ok? E qual é a promessa do curso? É que se você está inseguro, para corrigir o ClinCheck, está motivado, mas está com medo, está desmotivado, pensa em desistir, é recém-credenciado ou credenciou há vários anos, mas quer voltar a fazer a técnica de design com excelência, não sabe onde estão os erros que geram os resultados, estão aquém do seu ClinCheck, entendeu essa aula, mas quer ver mais dessa aula, quer revisar os ClinChecks, mas é muito demorado. Então, sábado é dia de churrasco, gente. Hoje vai ter churrasquinho aqui em casa. Quem quiser vir, a porta é aberta, tá? Mas não é ClinCheck. ClinCheck é ClinCheck, churrasco é churrasco, tocar guitarra é tocar guitarra, tá? São coisas diferentes. Então, vamos para o curso presencial 6 e 7, vai ser um curso super bacana, eu convido vocês a participar, tá? Muito bacana, 6 e 7, intenso, 20 horas de aula, e vai ter um bônus que eu vou falar hoje para vocês. Quem esperou até agora vai saber do bônus, presta atenção, presta atenção. Se você quer segurança em fazer a correção do ClinCheck em até 10 minutos, eu quero isso. Vem para o curso online, vem para o curso presencial, qualquer um dos dois. Tempo para outras atividades, que não seja revisar o ClinCheck, como, por exemplo, ganhar dinheiro, tá? Melhorar vendas e lucros e caixa em seu consultório. Sim, a gente vai falar sobre isso também, tá? Aproveitar a família com churrasquinho agora gostoso, eu vou fazer, gente, nossa, já tem uma picanha ali que vocês não têm noção, tanto que vai ser boa. Consultório, eu quero essa parte de intensidade no consultório, fazendo o que tem que ser feito, eu quero intensidade na minha vida pessoal também. Então, esquece essa história de equilíbrio, eu quero saber intensidade nas coisas. Então, vai fazer ClinCheck é 10 minutos, mas é 10 minutos bem feito, 10 minutos bacana. Eu quero dominar, eu não quero só conhecer. Hoje você conheceu o método, eu quero dominar o método. Então, estou perguntando, você quer ou não quer dominar o método? Eu quero ter pacientes satisfeitos com o resultado, como ortodontista, eu quero ficar satisfeito, eu quero confiar num fluxo digital de primeira consulta até a finalização, mas se eu nem sei o que é esse fluxo digital, ou eu sei, mas não, eu faço parcialmente, muitos colegas não sabem utilizar a ferramenta iTero, o Outcome, nem precisa comprar iTero, mas não sabem utilizar, e os que têm a iTero também não sabem utilizar, manda devolver. Olha a paciente Carol aí que fez o curso com a gente, show de bola. Opa, meu Deus do céu, não faz comigo não. Quanto mais eu penso que eu estou bem, olha só. Olá, quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive num curso de imersão com o Dr. Condé. Foi incrível. É sobre ortodontia digital, sobre Invisalign.
E uma coisa que ele Nossa, eu liguei mostra... tanto para saber que vocês tinham chegado bem, mas ninguém me atendeu. Peraí. Essa aqui, a ortodontia não mudou. Então, o diagnóstico, o planejamento não mudou, nada mudou na ortodontia, mas o que mudou é a ferramenta. Então a gente tem que ficar craque realmente na ferramenta. E proporcionar essa ortodontia de excelência que a gente já proporciona para os nossos pacientes, né? E além disso, ele mostra que a gente tem que se organizar dentro do nosso consultório, que não é só de clean check excelente que a gente vive, né? Como que estão os nossos bastidores. Então ele mostra muito isso e ensina a vender. Que não adianta de nada a gente ter tudo isso e não saber vender realmente para o nosso paciente. Então são profissionais assim que passam para nós essas informações tão importantes, e o Dr. Condé não esconde nada. Eu mostro tudo. É isso que é o mais legal, ele deu PDF de tudo, deu as planilhas, então realmente vale a pena fazer um curso de imersão que você consegue no outro dia já colocar em prática no seu consultório. Então valeu muito. E o bônus que eu vou dar hoje para vocês, eu vou falar aqui verbalmente, que eu nem coloquei no slide, mas agora está gravando, presta atenção. O bônus que eu vou dar para vocês hoje é o seguinte: todo mundo que entrar no curso presencial vai automaticamente receber a última turma do curso online. Isto é, as 150, na verdade, vai passar de 160 correções de CleanCheck, sem custo nenhum. Você entra para o curso presencial, que é muita intensidade, e ganha, como bônus, todo um conteúdo com as aulas extras, todo o conteúdo dessa turma agora, que são essas 9 aulas, e mais a turma anterior, a turma 3, né? Todo o material da turma 3, de 150 correções de CleanCheck. Doutora Débora, qual o preço do V-Pro 5? Está por volta de R$ 2.500, R$ 2.400, R$ 2.500, e no curso eu ensino vocês a vender por 6 paus, tá? Vamos ganhar dinheiro com o V-Pro 5, gente, R$6.000, dá para vender, o paciente paga, ele adora. Curso online, CleanCheck, 5 passos sobre delivery, 1.497 à vista ou 1.997 em até 12 vezes no cartão, né? Lá no grupo vocês podem saber sobre isso. Quem não entrou ainda no grupo é louco, né? Tem que entrar no grupo. E onde você vai ter essa aula gravada, é só lá que você vai ter essa aula gravada por uma semana, e se você comprar o curso, você tem essas 9 aulas para sempre, assim como as 150 correções de CleanCheck. Então, entra no grupo, quem não entrou ainda é louco, deveria entrar com certeza, né? Eu reforço fortemente para vocês entrarem nesse curso, nesse grupo que vai ser bacana, tá? Quem não entrou é louco, chama seus amigos aí, me ajuda a divulgar esse curso que é super bacana, a turma vai se encerrar, né? Esse mês de... a primeira aula vai começar daqui 2 semanas, a aula prática, então quem entrar depois da aula prática já perdeu 50% do curso, não é bacana, então entra esse mês ainda, de preferência nas próximas 1 a 2 semanas, que é o prazo limite para entrada, ok? Então, esse é o curso online, e vai ter ainda Café com Condé, e a gente vai ter esse Virtual Care para estimular indicações, corrigir os 5 passos de uma maneira bem sistemática, várias e várias vezes isso daí, e ao invés de trabalhar essa parte de investimentos maiores, eu acho que está super bacana, que é trabalhar esse curso. Será que ele é para mim? Sim, é para você. Nós vamos falar de todas as maloclusões e você vai ter essas 8 horas de aplicação dos protocolos, tá? Então, vamos corrigir esses 30 CleanChecks dos alunos ao vivo, é o que a gente vai fazer amanhã, só que amanhã eu vou fazer apenas 2. Na verdade, nós corrigimos 30, então a gente vai ter só uma amostra para amanhã, e essa parte de... 120 correções, então 30 mais 120 correções de CleanCheck, onde a gente realmente trabalha fortemente essa parte de alinhadores adicionais, erros, soluções, trabalha algoritmos, protocolos, tudo isso é feito no curso online e no curso presencial, só que de maneiras diferentes. São 150 correções, que você, se comprar o curso presencial, vai ter acesso a esse material da última turma, né? Isso é bacana, é o que não tinha antes, agora tem, e bora conversar sobre isso. Eu sou Silvana Fisch, eu sou Invisalign Doctor, atuo Doutora em São Silvana João, Minas Gerais. fez o curso online e presencial. Fiz o curso do Dr. Condé, 5 passos, foi um divisor de águas, foi muito, muito bom. Realmente ele entrega mais do que ele promete, e a gente precisa saber mexer no 3D, né? É o que vai nos dar mais liberdade, mais autonomia. E o curso dele foi excelente, adorei. Eu recomendo a todos fazerem. É isso, pessoal. Então, obrigado aí pelo apoio. Lembrando, Semanas Mentoria em CleanCheck,
é sem custo, vocês assistem ela por mais uma semana, quer gravar no seu, quer ver as outras aulas anteriores, aula 1, 2, 3 e 4, só quem comprar o curso online ou presencial, qualquer um dos dois ou os dois. E quem comprar o presencial, além de ter as semanas da mentoria CleanCheck, essas 9 aulas, vai ter acesso a 150 correções da última turma, 150 correções de ortognática, preparo cirúrgico, reabilitação, FIRST, alinhadores adicionais, tudo que deu errado, onde está o erro e onde a gente tem a correção. Bora para o presencial. Valor do presencial, doutora Débora? O presencial hoje, nós estamos falando de R$ 2.997 no Pix ou 3.497 até 12 vezes sem juros no cartão, ok? Então, lembra dessa questão. Então, esse aqui é online, 1.997 ou Pix de 1.497. Tudo bem? Vi aqui que a doutora fez um Pix aqui para mim. Obrigado, doutora, obrigado. Prometo aí dar o meu melhor por essa turma, né? Assiste a gravação da doutora Viviane depois. Bora para frente, show de bola. O que mais? Bora fazer uma fotinha aqui. Olá, eu sou a Kátia Franco, aqui Kátia do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E realmente o curso do Condé foi incrível. Eu mudei totalmente meu protocolo, sempre ouvi falar que a gente tem que olhar a tabela e hoje eu entendo essa tabela como nunca entendi antes. Eu espero que vocês possam ter essa oportunidade também. O CleanCheck nesse protocolo dos 5 passos é fantástico. Passei a ter um padrão que eu não tinha e hoje assim não tenho mais perdido nenhum momento no meu CleanCheck. Isso. Estou conseguindo fazer todas as etapas. Não perder. E eu acho que eu melhorei bastante. Estou muito mais rápida também para fazer CleanCheck. Viu? Então eu super recomendo o curso. Condé, muito obrigada. Obrigado a você, doutora. Obrigado a você, viu, Beijo. doutora? Beijo. Isso é importante. Entra no grupo, se você não entrou no grupo, você é louco. Obrigado aí, doutora Franciele, pelo elogio. Bora para frente e vamos conversar, gente. Agora acabou a aula. Então, amanhã tem mais. Amanhã eu tenho a minha aluna, uma das melhores alunas que eu já conheci de todos os tempos, doutora Gabriela Prado, estará conosco amanhã. Nós vamos corrigir o caso clínico dela, lá, o pacientinho dela, lembrando que ela já está num nível assim super bacana, fez a primeira turma, fez a segunda, fez a terceira, estará no presencial. Então, de novo, gente, absorva de cada professor aquilo que ele tem de melhor. Aonde está o melhor do Condé? É no curso, né, cara? Se tu gostou da aula online, é no curso que você vai encontrar materiais do próximo nível. Se você já gostou desse caso clínico que eu te mostrei, e se fossem 150 desses casos clínicos, mostrando o erro, mostrando como a gente encontra o erro, como que a gente corrige o erro. Então, se o doutor Pedro Miranda está lá no consultório agora, consultório bonito, hein, doutor? Caraca, velho, adorei essa cadeira. Se o doutor Pedro Miranda já tem a experiência que ele tem, imagine multiplicada por 150. Então, a proposta que eu tenho é isso daí, né? Mesmo para iniciante, você indica um curso online, é exatamente isso. Por quê? Porque se você lá no início, se o Condé em 2007 tivesse alguém para falar isso que eu vou falar agora para você, meu Deus do céu, eu sei lá o que eu seria hoje. Hoje eu estaria lá brigando com quem Jojima, né? Sei lá, se eu tivesse uma pessoa para não deixar eu errar como eu errei, então, sim, para que você tem que errar? Eu fui começar a aprender Invisalign com 200 pacientes, 200 merdas, com perdão da palavra, acontecendo. Para que eu tenho? Então, de novo, é muito melhor você aprender antes de fazer. Então, por isso, quem está iniciando, eu não tenho paciente nenhum, vai. E quem já tem lá mais de 100 pacientes, igual a doutora Gabriela, meu Deus do céu, aí começa a virar uma ansiedade, porque você, como o caso não evolui, a coisa não vai para frente, o paciente começa a reclamar, você começa a falar assim, pô, vou voltar para o bracket. Então, gente, curso online, 150 correções de CleanCheck, 20 a 30 correções ao vivo. Convido você a estar acordando amanhã, 8 da manhã. A gente vai fazer isso com a doutora Gabriela aqui do nosso lado, tá? Então, qualquer dúvida, manda lá no chat. Se você não entrou no chat ainda, você é louco. Tem que entrar no chat, tem que pagar a Bralo sim, porque a Bralo te ajuda demais a trabalhar isso. E o online, então, sem dúvida. E o presencial, para quem é iniciante? Cara, o presencial, ele é uma imersão. Então, assim, ele é muita intensidade para, de repente, você está começando agora. A pergunta é, pô, mas eu gosto, Condé. Vai.
Então, assim, ele é muita intensidade, cara, é muito mesmo, porque eu vou estar literalmente do seu lado. Se agora você aí no seu consultório pegou no WhatsApp e deu a respostinha, no presencial você não vai fazer isso. Não, porque eu não porque eu seja bravo, não é isso, eu não sou bravo, mas é porque eu vou estar do seu lado. Vai pegar muito mal eu conversando com você e você, bebezinho, deixa eu beijinho aqui, não vai dar certo. Ou ao contrário, você vai, deixa eu responder esse paciente aqui. Eu só vou admitir se o paciente estiver passando um Pix para você. Aí tá certo. Aí deixa ele pagar, liberta, prosperidade. Mas, na verdade, caso nunca era. É difícil acontecer isso. Eu falo brincando, mas na maioria das vezes o presencial ele tem muita intensidade. Eles são poucos casos clínicos, mas a gente vai muito profundo. Você vai ter que levar um caso seu para eu corrigir. E se você não tiver um caso para corrigir, eu vou te dar esse caso para você corrigir. O ideal é você levar o seu caso. Se você não tiver, eu te dou o meu caso para você corrigir ele de verdade, porque lá você vai realmente pegar o mouse, tem que levar notebook, não pode ser tablet, não pode ser celular, tem que levar notebook. Então, o colega, qual o pré-requisito para o presencial? Primeira coisa, querer a intensidade no aprendizado. Segundo lugar, você levar o notebook. Se você não tiver notebook, você não precisa ir para aula, não. Você pode ter alergia a alimentos, como a doutora Ana? Sim, mas você tem que levar o notebook. Dá para resolver qualquer problema inicial, mas tem que levar o notebook lá, onde a gente vai fazer isso tudo lá. Show, pessoal? Obrigado aí pela paciência, passei um pouquinho do horário. Caraca, velho, 40 minutos a mais. Oh, meu Deus do céu. Mas amanhã temos mais. Amanhã a doutora Gabriela, por isso que ela é faixa preta comigo, ela vai fazer, eu chamei ela por isso, porque aí não vai ter enrolação, a gente vai direto ao ponto, vamos fazer os 5 passos. São 2 pacientes, não são, doutora Gabriela? 2 pacientes. Gente, valeu demais. Até amanhã. Até amanhã, 8 da manhã. Amanhã é domingo. Amanhã, domingo, 8 da manhã. Doutora Manuela, eu quero você online. Doutor Pedro Miranda, eu quero você online comigo. Paulo Henrique Furtado, eu quero você amanhã, domingão, e eu quero você no presencial. Meu amigo, o pessoal merece te conhecer, você merece ir para o próximo nível de ortodontia. Você está cheio de paciente e cheio de bomba para descascar. Não faz isso não, tá? Então vamos prevenir os problemas. A fotinha, deixa eu fazer uma fotinha, Dione, doutora Dione, esse X, abram as câmeras, doutora Rusticaia de Goiânia, um prazer estar aqui com você novamente, doutora Edmilson, como vai? O Paulão, ele está aí, ó, trabalhando, indo para o consultório e voltando, nossa senhora, ele abre a câmera e fecha a câmera. Vamos fazer a fotinha, gente, faz o sinal de joinha aí para nós. Doutora Débora, X, obrigado, X. Valeu, gente, valeu demais. Obrigado, nos vemos até amanhã. Deixa eu colocar essa foto lá para vocês. Compartilha, curte. Um abraço, gente. Fui. Tchau, tchau. Valeu.